3 e no guaíba.com.br. Já de cara, só vou pedir ao Rafael Ponzi que quando outros estiverem falando, que feche o microfone e que abra apenas quando for a sua vez, pra gente. Boa, Rafa, obrigado, meu velho. Pra gente ter direitinho assim, com uma boa qualidade de som, o posse de bola de hoje. Agradecendo a todos que estão na retaguarda, Manuel dos Santos, Vivian Leal e também ao Cleiton Lopes, que é a turma que vai trabalhar, e depois o Elis Rodrigues, pessoal que está trabalhando, né, infelizmente não tem como fazer o 100% home office, é o pessoal que está trabalhando lá, segurando as pontas para tocar a tarde de hoje. Dito isto, vamos falar de Grêmio, vamos falar de Inter. Vou começar com o Grêmio, vou começar cumprimentando os gremistas, começar cumprimentando a gremista, a Maureen Prior Roldo, que já participou do Guaíba Futebol Clube, não foi comigo, foi na época com o Rafael Serra, né, ô Maura? Foi com o Serra. Isso. Que tu participou. E obrigado por participar do Posse de Bola, muito ativa sempre em redes sociais. Obrigado pela presença, Maura. Obrigado, Guimarães, é um prazer dividir essa bancada, mesmo que virtual, contigo, sou uma fã. Enfim, é um prazer a todos, boa tarde aos ouvintes também, aos telespectadores também, né, porque hoje rádio não é só mais áudio, é vídeo também, então é um prazer estar aqui, vamos debater, né, leveza, vamos levar até a rivalidade com leveza, porque é assim que ela tem que ser, mas mais do que tudo, bater um papo legal de futebol, porque para tentar desligar um pouco desse planeta aí em caos, né, que a gente está vivendo. Vamos ser leve, sim, né? Vamos bater esse papo bem tranquilo, assim. É legal porque o pessoal vê a gente em casa. Eu vejo que, por exemplo, a Maressa botou ali uma camisa do Peru, essa camisa, né? A camisa da seleção peruana, certamente por conta do Paulo Guerreiro. Eu não faço produção para entrar no vídeo, eu deveria fazer produção, porque afinal de contas eu sou apresentador aqui da Rádio Guaíba. Mas é assim, cara, isso aqui é o meu canto, eu tô com a camiseta muito velha, ela é toda rasgada por causa dos cachorros, assim, daqui a pouco aparecem uns buracos assim na camiseta, não tem problema nenhum. É assim mesmo, vamos do jeito que a gente tá em casa também pro nosso ouvinte, porque eu sei que o povo se identifica assim, vê como a gente é. Deixa eu cumprimentar o Rafael Ponzi, que também participa do lado gremista, e é um cara bacana que também eu conheci lá no Guaíba Futebol Clube, quando eu lançava aqueles chamados, tô precisando de 2 gremistas, 2 colorados, 3 às vezes, de cada lado. Muito me deram um cachorro nessa história, cansei de convidar gente que não apareceu na hora, fiquei desfalcado. Teve uma vez que um cara não apareceu, eu chamei o Rafael tava no centro, tava ouvindo o programa e disse, cara, eu tô aqui, posso participar, chega mais. Porque eu acho que eu te conheci quando me deram um caô, né, o Rafael? Tudo bom, meu velho? Como é que tá? Tudo certo, Guimarães, boa tarde a todos. Nos conhecemos, foi nessa oportunidade aí, na verdade, sair do banco de reservas para ganhar o jogo, né? Foi isso que aconteceu. É um prazer participar sempre dos programas da Guaíba, pela qualidade sempre dos convidados, pela qualidade dos debates. Eu sou um corneteiro de rede social, mas eu acho que quando nós temos um microfone como o da Guaíba, com uma audiência muito grande, a gente tem que ter responsabilidade, né? Então eu gosto de participar dos programas da Guaíba para falar de futebol, sempre com respeito. Uma cornetinha de leve sempre é bem-vinda, mas o importante é trazer conteúdo e a gente discutir. E esse ano nós temos muita coisa para discutir no que se refere ao futebol gaúcho. Obrigado, Rafael. Agora eu vou apresentar o lado colorado. Deixa eu chamar a Maressa Sampaio. Cara, eu me esqueço do seu sobrenome sempre. Maressa Sampaio, que participou semana passada, na verdade, do Guaíba Futebol Clube. Gostei tanto da participação dela, que agora eu vou começar a chamar assim com mais frequência aqui pro posse de bola. Tem todo um processo. Eu tenho toque, né? Então, primeiro participa do Guaíba Futebol Clube, e aí quando vai bem no Guaíba FC, passa pro posse de bola, uma espécie de time de transição, assim. Tudo bom, Maressa? Obrigado por participar de novo aqui da programação da rádio. Tudo bem, Guimarães? Boa tarde, né? Já posso dizer, não almocei ainda, mas boa tarde aos colegas hoje que estão aí na mesa com a gente. E só para dizer que eu achava que o programa era só áudio, eu tava quase para não dizer pijama, de camisetão aqui. Daí 3 minutos antes a moça avisa, não vai ter vídeo. Daí eu saí correndo, meu Deus, o que eu vou fazer? Sem set, sem nada, com janela, com sol no fundo. Mas pelo menos a minha camisa do Paulo tava aqui.
E espero que dê sorte, né? Essa é do Paulo mesmo, não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem até o número 9. E comprei lá no Peru, que o pessoal é louco pelo Paulo Guerreiro lá, e acho muito legal essa conexão aí que a gente consegue fazer com eles. Até na Copa América, quando teve jogo aqui em Porto Alegre, tinha muito peruano comprando a camisa do Inter, achei o máximo, assim, e quis levar essa homenagem, porque, assim, futebol une os povos, né, de várias maneiras. Então é bem legal. E quanto ao Inter, vamos assim, oremos, né, com o Osmar Loz no jogo posicional hoje. Ai, vamos ver. E para fechar, obrigado, Maressa. E para fechar aqui a mesa de hoje, a bancada de hoje, querido Léo Prestes, uma das contas que eu mais gosto de seguir, o homem que criou a playlist Guaíba FM, o som digital, lá no Spotify. Siga essa playlist que é maravilhosa. Já falei que tem a pior música da história, que é Richard Kleiderman, Balado por Adeline. É a música mais triste, que não tem nada de positivo, só me remete a memórias péssimas da vida, mas tá lá, de Frank Purcell a Ray Conniff e passando por um monte de coisa. Tem Caravelli, tem um monte de Rita Pavone, não sei se tem. Klaus Wunderlich, exatamente, cara, eu tava programando isso aí. Ainda bem que o Davis Rodrigues ficou com o Música da Guaíba domingo de manhã, porque eu programava isso e tava organizando. No primeiro eu fiz legal, aí no segundo mais ou menos, no terceiro eu já tava organizando os famosos pupurri, e que não precisava uma música atrás da outra. Essas músicas tudo tem 2 minutos e meio, são curtinhas assim, essas músicas orquestradas. Eu gosto do Herbie Alpert, esse eu acho legal, Herbie Alpert e Tijuana Brass eu acho legal, mas o resto... o resto dói. Tudo bom, Léo? Como é que tá? Boa tarde, tudo bem, Guima? Tudo bem, colegas de mesa? Prazer estar aqui de novo, pela segunda vez. Aproveitando aí que tu fizeste a propaganda dessa playlist, eu tenho outra no Spotify que se chama ZYB, que é só de trilhas de todas as rádios e TVs do Brasil que foram usadas. Músicas que foram usadas como trilha sonora, cortina de programa, muita coisa da Guaíba, muita coisa da antiga TV Guaíba. Então, já sigam essa aí no Spotify também, junto com a da Rádio Guaíba, porque esse emprego aí de fazer a programação desse programa da trilha da Guaíba é o meu emprego dos sonhos. Eu me dedicaria um domingo inteiro de manhã a fazer isso, né? Mas, enfim, estamos aqui para falar de Inter também, então que a gente tenha um pouco de sorte hoje com o nosso time ainda iniciando a temporada e se preparando, né, para mais uma temporada que vai ser totalmente difícil e atípica, né? Cara, sabe que eu tava curtindo fazer. Aí, com o passar do tempo, começou... São 3 horas, né? A música da Guaíba. É legal, mas aí o Davis Rodrigues pegou e misturou com outras coisas, assim, Jovem Guarda, música italiana, música francesa. E tá bem bacana o programa, viu? Tá bem bacana. Eu tenho uma espécie, assim... Dependendo da música... Eu tenho alguns traumas, cara, com essas músicas assim, mas a do Richard Kleiderman me mata, porque é muito triste aquela música. Pelo amor de Deus, é muito triste. Mas as outras, assim, tem, sei lá, despertam uma nostalgia mais do que eu gosto, assim, pra falar a verdade. Desperta uma boa nostalgia. Vou seguir essa tua playlist aí de rádios. Tem uma muito boa, politicamente incorreta nos tempos atuais, mas muito boa, que é a playlist Hollywood um Sucesso. São só músicas que foram cortinas de propaganda de cigarro, sério. Hoje não dá pra falar muito isso, mas eram muito bem trilhadas as propagandas de cigarro lá nos anos 80 e 90, viu? Eram muito bem trilhadas. Então, essa aí também vale a pena seguir, que é bem bacana. Vamos falar de futebol. Vou começar pelo lado gremista, tá? Porque ontem eu até conversava com o Rafael Pfeiffer. Eu apresentei... o pré-jogo, o intervalo e o pós-jogo de Grêmio 2 Esportivo 0. Numa semana muito diferente do Grêmio. Se a gente for pegar a semana do Grêmio, o Grêmio começa perdendo um título de Copa do Brasil jogando mal contra o Palmeiras. Toma 3-0 no agregado. Aí no meio da semana toca um 6-1 no jogo que poderia ser 10-1. Fala a real, poderia ser 10-1, 10-0. É meio inadmissível assim tomar gol do Ayacucho, ainda mais com o Vanderlei falhando. Depois tem o time da gurizada, muito promissora a gurizada que derrota o Esportivo sem muito problema, jogando muito bem.
Uma semana em que o Grêmio apresenta algumas confirmações, o que joga de bola, Wanderson, lateral direito, é realmente uma coisa que impressiona, uma coisa que vai deixar a gente, opa, qual é a expectativa que se tem a respeito desse jogador, ainda mais numa posição carente no futebol brasileiro. O Grêmio vai jogar agora com reservas contra o Ayacucho, titulares de folga, enfim. Uma semana diferente, Maura. Começa contigo, que também aciona aquela expectativa para 2021. Ela começa com o fim da temporada 2020 e um jogo que o Grêmio perde jogando mal pro Palmeiras. Perde um título. Mas aí vem a temporada 2021 e acho que, não sei, que o que mais brilha os olhinhos, não sei se são os nomes cogitados para se contratar ou se é a gurizada. E ao mesmo tempo que brilham os olhinhos, fica aquela coisa, cara, por que não colocaram esses caras antes? Não sei se tu se sente assim, Maura. Eu me sinto com certeza. Eu acho que toda a grande maioria da torcida sente, porque era um pedido de toda a torcida, né? Que colocasse algumas peças diferentes, que parasse de insistir em algumas peças. E assim, eu não acho que o Grêmio jogou mal a Copa do Brasil. Afinal, acho que o Grêmio jogou o que o Grêmio jogava. Era aquilo ali, não tinha o que tirar. Eu acho que o jogo contra o São Paulo foi uma exceção. E eu vou falar da temporada 2020 completa. Aquele jogo contra o São Paulo foi uma exceção. Primeiro que o São Paulo não era tudo aquilo, mas o Grêmio fez um antijogo. Né, o Grêmio conseguiu fazer um gol ou achar um gol e depois se fechou e marcou e conseguiu manter o 0-0 no jogo da volta e conseguiu a classificação. E aí o Grêmio tinha um mês, tinha 2 meses, né, para poder fazer um time, para poder acertar. E aí tu vê que na semana que antecede a Copa do Brasil, tem mudança de goleiro, tem mudança de lateral, tem mudança. É porque o Grêmio, né, eu acho que o Grêmio não planejou da forma como gostaria, ou achou que poderia algo a mais, e enfim. Mas para o torcedor, o Grêmio rendeu exatamente o que o Grêmio vinha rendendo. As poucas exceções de futebol em 2020, de melhor futebol, ou foram em alguns jogos onde a vontade ou a gana, tipo Grenais, né, que teve um pouco a mais, que dá aquele algo a mais, ou jogos onde o adversário é realmente mais fraco, e mesmo nos adversários fracos, como o próprio Cuiabá, a gente acabou sofrendo, né, o Grêmio acabou sofrendo em alguns momentos. Então, foi uma temporada que o Grêmio chamou de protocolar lá no início e levou a sério isso. E poderia ter finalizado o Brasileirão de uma forma muito melhor, porque, incrivelmente, mesmo com todos esses problemas, com 17 empates, o Grêmio estava na reta final ainda com chances matemáticas de título. Então, é muito difícil para o torcedor ver essa temporada ser jogada assim fora, porque poderia ter feito melhor, poderia ter colocado jogadores, testado outros jogadores ali e ter um rendimento melhor. Então eu acho que o Grêmio terminou a temporada do jeito que começou, né? Aqueles jogos contra o Caxias, perder 3 jogos de 4 contra o Caxias no início do ano, antes da pandemia, o Grenal nós não jogamos bem, o Inter jogou melhor, então foi realmente o resumo da temporada do Grêmio, foi isso. O Palmeiras venceu, levou a taça sem muito esforço, sem sofrer, né? Então o Grêmio deixou, parecia que estava jogando o Brasileirão, enfim. Então o que a gente quer? Mudanças, né? Só que o Grêmio 3 dias depois já tinha Libertadores, um adversário muito fraco, que é até questionável a presença na Libertadores, é um adversário que eu não sei se é melhor ou pior que o Sportivo, sinceramente, e aí o Grêmio perdeu inúmeros gols. E aí eu vou dizer assim, é até uma vergonha, sim, o Wanderlei falhar para um adversário desses, o Grêmio perder gols como perdeu para um adversário desses, mas também ao mesmo tempo deixa escancarado as falhas, as deficiências do elenco, como tem aqueles que se destacam, né? O Wanderson, o Pinares e o Ferreira se destacaram nesse jogo, então eles foram acima dos demais, e alguns se destacaram para baixo, né? Eu digo que o Wanderlei, o Paulo Miranda, David Braz, enfim, o próprio Diogo Barbosa com irregularidade, o Alisson, enfim, todos eles têm uma irregularidade muito grande, e a régua deles, a média deles de qualidade está muito para baixo, né? Então eles estão devendo muito. Então eu acho que a temporada de 2020 para o Grêmio, ela foi uma temporada sem conjunto, porque
a gente conseguiu ir bem quando tinha individualidades fazendo a diferença. Quando o PP, o nível do o futebol do PP, a fase dele, né, caiu, quando ele entrou numa má fase, quando alguns jogadores, o próprio Jean-Pierre, começaram a entrar em uma fase ruim, não conseguiram mais compensar aquele conjunto que não funcionou durante 2020, e aí a nossa expectativa para 2021 é essa, que o Grêmio consiga colocar mais a base para a gente perceber, através do que a gente tem em casa, quais são as eficiências que a gente precisa buscar no mercado. E é isso que eu espero do Grêmio, e é isso que eu espero que o Grêmio já esteja fazendo há muito tempo, né? A gente duvida por causa dessas teimosias que a gente fala, né? Os bruxismos do Renato de ficar mantendo alguns jogadores. Então, o Wanderson é realmente uma notícia muito boa, porque foi muito bem, tanto com o time da base, né, time alternativo, quanto misto, quanto titular, ele foi bem. E aí o Ferreirinha tem que ganhar mais sequência, é um jogador ainda que não rende os 90 minutos lá em cima, né, ele tem algumas quedas, mas tem jogadores ali, o Pinares também, eu acho que o Pinares, o lugar dele é ali na do Alisson, e alguns jogadores que a gente viu nesse grupo da transição, esse grupo que jogou ontem, com muito potencial, né? Muito mais maduro do que aquele grupo lá de 2018 que entrou e fez algumas rodadas do Gauchão, perderam vários jogos, e aí acabou que o Grêmio teve que, né, voltar e tentar vencer para não cair para uma Série B lá de Gauchão. Mas eu acho que é um grupo maduro, um grupo experiente, e nós temos muito boas peças ali. Tem que dar sequência, tem que fazer o conjunto funcionar, o esquema tático funcionar, e aí todo mundo, com o conjunto funcionando, eleva o futebol, né, individual dos jogadores. Então eu acho que várias expectativas, gostei muito do jogo de ontem, e agora eles vão para o Equador, né? Eu acho que é uma baita experiência também jogar uma Libertadores, altitude, tudo isso. Eu acho que também é uma baita experiência. Esperamos que o placar tenha sido suficiente. Rafael, me diz aí, semana diferente do Grêmio, e talvez, assim, não digo esperança é uma palavra forte, né? Até porque não é o fim do mundo, enfim. Mas uma boa expectativa em relação à gurizada da base. Eu sei que tu acompanha bastante como esse pessoal joga, mas o Grêmio eu acho que também precisa de reforço em algumas posições, né? O que te parece esse início de temporada de 2021 e especialmente uma correção de rumo, de percurso e de erros que o Grêmio cometeu na temporada 2020? Eu acho que o Grêmio cometeu vários erros nessa temporada 2020. O que te parece esse início de 2021? Bom, Guimarães, eu tô com esperança, e a palavra é essa, no que se refere ao Grêmio, por duas questões, tá? A primeira, principalmente essa, é que acabou o comodismo no Grêmio. Acabou a zona de conforto no Grêmio. O Grêmio estava muito calçado nos seus sucessos de 2016, 2017, e isso criou um comodismo tanto no Renato, nos jogadores, como no próprio presidente Romildo Bolzan. E esse ano nós vimos esse crédito esgotar junto à torcida. O Renato foi muito criticado, como ele nunca havia sido no Grêmio em nenhuma das suas passagens. Em todas as enquetes que as rádios fizeram, que o Twitter fez, a torcida do Grêmio queria o Renato fora do Grêmio. Uma coisa inédita, até impensável. O homem que é uma estátua, né? O presidente Romildo Bolzan também sofreu muitas críticas no final dessa temporada. E isso eu acho que mexeu com os brilhos do Grêmio, acabou o comodismo. Nós sabemos que o presidente Romildo Bolzan tem aspirações políticas para 2022, e o futebol é uma mola propulsor para isso. O resultado que ele teve, as vitórias que ele teve no Grêmio, elevaram esse status, né? Nós sabemos que o Renato ainda aspira um cargo de técnico da seleção brasileira, e ele estava com uma moral muito elevada para isso. Ele era o próximo da fila no lugar do Tite, e hoje ele já não é mais, e ele sabe que perdeu essa posição. Então eu acredito muito nesses fatores para que o Grêmio se mexa, para que as coisas mudem esse ano. No começo da temporada, Guimarães, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, eu participei num programa com o Bruno Ravazoli na Guaíba, e eu falei que eu enxergava que a dupla Grenal iria decidir o Campeonato Brasileiro 2020. Porque eu estava vendo o Flamengo passando por uma turbulência, eu estava vendo que o São Paulo não ia chegar, eu estava vendo o Atlético Mineiro naquelas confusões de contratação
milionária e uma série de coisas que a gente sabe como é que isso termina no futebol. Eu não conseguia ver adversários para Grêmio Internacional nesse ano. E, infelizmente, o Grêmio foi o único que não decidiu. O Inter decidiu. Até a última rodada, até o último minuto. O Grêmio ficou fora. Nós vimos atuações individuais muito precárias, principalmente no segundo semestre. O que eu levo a crer, muito providencial, a mudança que o Grêmio está fazendo na preparação física. Eu acho que a preparação física é algo muito importante no time de futebol. O Grêmio, no segundo tempo, deixava de ser um time competitivo e era um time dominado por qualquer adversário, tanto por Flamengo, tanto por São Paulo, quanto pelo Sport Recife. Sabe? Nós vimos o Grêmio cair muito de rendimento durante os jogos, e isso é algo que é primordial no time de futebol. Muitas vezes as pessoas não dão essa importância, mas o preparo físico é tudo no time de futebol. Tu pega um time de futebol limitado bem fisicamente, ele é competitivo. Tu pega um time muito bom tecnicamente, sem preparo, ele não é competitivo. E nós vimos hoje um PP no segundo semestre muito ruim, um Jean-Pierre se arrastando. Nós vemos jogadores do Grêmio se lesionando aos 10 do primeiro tempo em partida decisiva da Libertadores, dando um pique atrás do adversário. Quer dizer, uma série de coisas no Grêmio que foram equivocadas, que refletiram isso na temporada. Né? Então, essa é a minha esperança. Essa questão dos jovens, ela vem exatamente nessa carona da pressão do torcedor, porque o torcedor imagina que o jogador jovem ele está bem fisicamente e ele vai correr até o final. Né? Agora, nós temos que ter muita calma com os jovens. O Wanderson é uma realidade, um jogador que já jogou final de Copa do Brasil e foi bem. Mas os outros jogadores, o Léo Chu jogou a Série A, e os jogos que eu vi do Ceará foram muito bons dele, eu gostei muito do Léo Chu no Ceará. É um jogador que vem pronto, ele não se assusta. Agora os outros eles vão oscilar, eles jogaram apenas contra o Esportivo. É uma outra história. Estádio vazio, contra o time do Gauchão. Mas nós vamos ter que ter paciência com esses jogadores quando eles enfrentarem adversários mais fortes, mais cascudos. Né? A torcida vai ter que ter essa paciência. Mas o bom é que a torcida está comprando essa ideia, a torcida está apoiando isso. Mas o fundamental para mim que eu vejo é que vai acabar esse comodismo no Grêmio. Renato está pressionado, o presidente Romildo Bolzano está pressionado também, e isso vai fazer o Grêmio se mexer como um todo. Muito bem, essa primeira rodada com os gremistas. Eu vou passar ali para o Léo, para a Maressa. Vocês falam de Grêmio também, tá? Os gremistas falam de Inter também. Aqui é assim mesmo, Começa contigo, Maressa. O que tu vê no teu rival? Porque eu sei que, uma semana a gente estava na final da Copa do Brasil, né? E como é que tá observando essa movimentação do Grêmio? O que te parece? Enfim, tua avaliação desse momento. Olha, eu vejo que o Grêmio está correndo atrás da máquina, né? Pelo menos isso, assim. A gente viu que até mesmo o Inter ter ido muito bem dentro das suas possibilidades no Campeonato Brasileiro também ajudou o Grêmio a sair dessa zona de conforto aí que os colegas estavam falando. E o Inter ter colocado os seus sub-20 ano passado para jogar o ano inteiro ali, vários jogadores da base se destacaram, como Praxedes, Caio Vidal e tal, e os que ganharam a Copinha, né? Isso também fez ligar um alerta do outro lado, né? Porque a gente via que o Grêmio ficava cozinhando os jogadores até os 23 anos para colocar para jogar. Esse menino é Lucas, o nome, né? Que entrou, Lucas Araújo, contra o Esportivo. Esse menino tem 22 anos já e praticamente estreou agora. Então são coisas que hoje, assim, no futebol é muito difícil de engolir, sabe? Sabendo que o jogador é talentoso. E é aquilo que a gente sempre repete, a base ela não serve só para lançar craques, a base serve para tu não ter um Tassiano no elenco, para tu não ter, com todo respeito, né, gente, mas assim, jogadores medianos tem que vir da base, não é possível que a base do Grêmio não traga esses jogadores aí, então, e sabendo que é uma base que vem revelando jogadores todos os anos, praticamente, então eu acho que agora, assim, justamente por esse aperto, que começa a se mexer. Essa mudança na preparação física também acho que vai ser preponderante. Assim, a gente viu um Grêmio realmente morto do meio do ano passado até agora, assim, nesses últimos 3 meses, a gente viu o Grêmio sempre morto em campo e para times muito menores, assim. Era impressionante de assistir.
mas ainda acredito que o Grêmio tem outros problemas ali que são internos da relação do Renato com os jogadores, e aí não sei como isso se resolve, se é só a saída do PP, do Jean-Pierre, porque aquela declaração ali do empresário do PP, ela veio muito na linha também do que tinha falado o pai do Jean-Pierre, então eu vejo assim, como será contornado internamente essas rusgas que existem, talvez grupinhos, aí a gente tem que ver a questão do bruxismo também, como é que isso é visto no vestiário, daí eu volto à fala lá do Kahneman, lá no início do ano passado, que também tudo são sinais, né? As coisas não acontecem do nada e de um dia para o outro, tudo está ali na nossa cara, e às vezes a gente como torcedor tenta... alguns resultados de campo vão maquiando determinadas situações que sempre estão na nossa cara. Então, eu acho que essa questão aí é que vai pegar aí nos próximos meses, porque é muito forte a acusação de que o time não treina, é muito forte, sabe, a acusação de que existe bruxismo no vestiário, que alguns jogadores são não sei, privilegiados em detrimento de outros. Então essa é a parte que eu estou mais curiosa para ver aí como é que vai se desenrolar esse ano, assim, o treinador Renato, sabe? Se ele vai mudar, se ele vai treinar mais, não sei, se vai ter mais treinos táticos. Essa é a minha curiosidade para essa temporada. E aí, Léo, tua primeira manifestação de Grêmio aí, depois a gente vai trocar, né? Vamos falar de Inter. E o pessoal do Grêmio vai também dar o seu pitaco a respeito do Miguel Ángel Ramírez, especialmente. E aí, e o Grêmio, Léo? Pois é, a minha impressão sobre o Grêmio é meio parecido com a minha expectativa em relação ao Inter no ano. Evidentemente que um colorado acompanha muito mais o Inter do que o Grêmio, mas eu deixei de entender qual é a ideia macro de futebol do Grêmio esse ano, porque em 2016, 2017 era claríssimo o jeito que o Grêmio jogava, era claríssimo o jeito que o Grêmio tocava a bola e a interação entre os jogadores, né? Tem aquela famosa jogada, aquele famoso vídeo contra o Atlético Mineiro que a gente contava, né, não sei quantos toques na bola até o gol. Era um time que tu olhava e entendia como é que jogava e qual era o objetivo, e provavelmente que aquilo era treinado desde a base, que o jogador que subia já sabia o que ia acontecer. E o Grêmio que eu acompanhei esse ano, não está muito claro o que ele queria fazer em campo, não está muito claro se existe ainda alguma herança daquele Grêmio, e ele se reconstruindo em torno ainda do Renato, não está muito claro quais vão ser as diretrizes dessa reconstrução. Assim, tudo bem, está subindo jogadores da base, né, tem um certo comodismo que ficou claro na relação da torcida e que evidentemente reflete em campo, mas eu tenho muitas dúvidas, e não é nada de secação nem nada parecido, mas se o Renato sabe se reinventar para recriar o time do Grêmio em torno de outra ideia de futebol, ou mesmo daquela, né, que foi herdada, de certa forma, do Roger, né, em muitos dos sentidos, no jeito de jogar. Né? Então, eu tenho dúvida se as peças que estão lá são capazes de fazer o Grêmio jogar ou do jeito que jogava em 2016, 2017, ou de inventar um novo jeito de jogar, porque o Renato não deixa isso muito claro, né? Ele não fala muito de futebol, ele não fala muito de como é que o meu time joga, como é que eu quero que ele jogue. Ele tem aquele jeito, né, que a gente conhece, o bravateiro, jogamos o melhor futebol do Brasil, aquela coisa toda, mas não fica muito claro em torno de que o Grêmio vai jogar e qual vai ser a grande mudança além das peças, né? O que tem a ver com a minha expectativa de Inter, porque pela primeira vez eu estou muito feliz que, tem um técnico novo, a ideia dele coincide com a ideia do presidente que se elegeu, coincide. A ideia do cara que veio para organizar a base coincide com a ideia do presidente, do técnico, coincide. E o que eu não senti em anos anteriores, né? Em anos anteriores se contratou o Cudê, muito antes se contratou o Diego Aguirre, que era um cara que tinha uma visão de jogo diferente, vindas do exterior.
Mas eu não via que, ok, essa diretoria não vai comprar né, na primeira pressão que receber de torcida, de imprensa, da crônica, né, alguém vai roer a corda. E agora eu sinto que pelo menos tem 3 pessoas diferentes ou mais, né, o Brax, o Ramírez, né, o Grossi, que estão mais ou menos na mesma direção. Eu não sei se isso existe no Grêmio com tanta clareza, né, para direcionar o Grêmio a uma mudança que vai construir algo muito diferente do que foi construído em 2020. Mas, enfim, já estou falando um pouco de Inter aqui, porque, né, o cara acaba não resistindo. Não, mas tá valendo, podem misturar os assuntos, podem também um entrar na fala do outro, não tem galho. Assim eu posso de bola, bem tranquilo, tá? Vamos bem de boa, tá bem tranquilo. Gostei muito das análises de vocês, tá? Eu fico com essa... na verdade, vocês convergiram em boa parte do que foi dito. E o que mais me chama a atenção é a perda da identidade, que é o que o Léo colocou como principal na sua fala. Perda de identidade. Sim, o Grêmio tinha esse futebol, mas aquele jogo, o futebol ele é muito rápido hoje, tá? Ele nos atropela. A gente tá entendendo uma coisa, quando vê, pum, já tem outra acontecendo. E acho que é isso que o Grêmio não conseguiu entender. Esse é o assunto, Rafael. Tem que fazer um intervalo comercial. Rafa e Maura, que abriu o microfone também. Esse é o assunto que eu vou colocar na volta do intervalo comercial. Essa perda de identidade. E será que o Grêmio não tem que ser um time mais rápido? Também vou pedir a participação dos colorados no posse de bola, que vai até às 3. Depois tem o Inter na pauta, tem muito mais. Já voltamos. Atenção, atenção, presta atenção no que eu tô falando. A mensagem é uma só, o bicho tá pegando. Sim, o coronavírus, o bicho tá pegando em qualquer idade e tá aumentando na mocidade. Atenção, atenção, a parada agora é sem balada, sem aglomeração. É hora de parar pra salvar você e a quem você ama. Presta atenção no que eu tô falando. Sem balada, sem aglomeração, porque o bicho tá pegando. Prefeitura de Porto Alegre, todos juntos, mas sem aglomeração, contra o corona e pela vida. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Enquanto Beto curte o dia na sua sala de estar, o Dermato dá receita pro cuidado redobrar. Enquanto a Anitta se refresca com a mangueira do jardim, a nutricionista envia a dieta do Joaquim. E quando você precisar, é só se conectar. Curta as férias de um novo jeito e consulte pelo celular. Reinvente o seu verão, redobre seus cuidados. Dr. Clean, o plano é simples, viver bem. Só na Semana do Consumidor Panvel, você aproveita descontos incríveis de até 60%. Confira! Na compra de 2 fraldas Panvel Baby Premium Sec, pague apenas R$ 32,99 cada. Kit desodorante Rexona Man Aerosol com 2 unidades por apenas R$ 16,99. E apenas no site e app, comprando 2 compostos lácteo Ninho 800 gramas, pague R$ 25,99 cada. Semana do Consumidor Panvel. Ofertas bem você. Domingo de emoções fortes para o coração colorado. E tudo começa às 18 horas com Esperando o Futebol com o comando de Cristiano Oliveira. Vem o Inter na direita, Heitor cruzou pra área, sobrou pra Yuri, pode marcar o gol, atirou, gol! Logo na sequência, às 19 horas e 30 minutos, você acompanha a jornada esportiva da Guaíba com a narração de Luiz Magno, os comentários de Carlos Guimarães, as reportagens de Ana Carolina Aguiar e o plantão de Eurico Quadro. E depois, quem entra na programação para comandar o vestiário é Cristiano Oliveira. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, Fiat, Instituto de Cardiologia e Sindibancários Porto Alegre. Tempo e placar para Henriques e o comentarista para Dália Alimentos.
E não importa a competição, você sabe, se você é apaixonado mesmo pelo futebol, você sintoniza na Rádio Guaíba, a casa da melhor equipe esportiva do Rio Grande do Sul. 101.3 FM. Guaíba, a rádio do futebol. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola. De volta com o Posse de Bola, 1h mais 41 minutos. Deixa eu mandar um abraço para Léo Jorge, que nos escuta direto de Tramandaí com um latão de polar. Grande Léo Jorge, aproveitando a vida. Tá feliz, né? Ele pode. Depois vocês também podem. Eu não posso. Eu comento hoje o Inter contra o Ipiranga. Mas tá, eu também não tô mais bebendo. Léo Jorge, pelo visto, continua firme e forte com o latão de polar. Obrigado, Léo Jorge. Aquele abraço pra ti. Valeu. Dito isso, vamos com essa deixa do bloco anterior. O Rafa queria falar, a Maura também abriu o microfone para falar dessa perda de identidade. Eu acho que o Grêmio meio que foi atropelado pela velocidade do tempo. E como acelerar o time? O time é um time lateral, é um time que não acelera. Eu não vou nem tirar o jogo contra o Ayacucho como parâmetro, viu, Maura? Ali não é parâmetro, tá? Nós vamos colocar adversários mais fortes. Tem que jogar mais rápido, né? É isso aí, o Grêmio perdeu. Claro que o grupo de 2016 e 2017 já não existe, né? Ele se desfez por meados de 2018, onde no segundo semestre, depois da Copa, ali a gente começou a ter dificuldades, né? Claro, teve toda também a questão dos times começarem a se fechar muito mais para enfrentar o Grêmio, então o Grêmio começou a ter dificuldades e perdeu muitos jogadores. E por mais que se coloque aquela coisa que o Everton o Cebolinha substitui o Pedro Rocha, porque o PP substitui o Cebolinha, porque o Matheus Henrique substitui o Arthur. As características, elas mudam, mesmo sendo na mesma posição. Então o Grêmio acabou virando um time muito burocrático, muito lento, com o preparo físico, como, né, vocês já todos aí disseram, muito precário. Então o Grêmio realmente perdeu a identidade, aquela identidade que vinha sendo trabalhada lá na base, que como o Inter está agora buscando fazer essa mudança e trabalhar muito com a base, porque, na minha opinião, é isso que vai manter os clubes da América do Sul. Enfim, eu acho que a forma de os clubes se sustentarem é muito pela venda de jogadores, então fazer, né, criar bons jogadores é importante. Então a reformulação, investir na base é muito importante. O Grêmio fez isso muito bem lá por meados de 2009, 2010 e vem colhendo os frutos, né, agora nesses últimos anos. E só que a gente tinha um time com muito mais base, e se vocês olharem nas estatísticas, a gente perdeu muitos jogadores. A quantidade de jogadores da base no elenco, ele foi diminuindo ao longo desses anos. Então a gente acaba perdendo essa característica que é treinada, que é um padrão que começa lá na base, de toque de bola, de um futebol jogado um pouco diferente daquele Grêmio dos anos 90, né? Aquele Grêmio que a gente via há muito tempo, que a gente viu um Grêmio um pouco diferente de 2001 aí, que era o meu Grêmio preferido, e eu queria muito ver um Grêmio assim. E aí a gente foi presenteado nessa 2015, 16, 17 e 18 com esse Grêmio de mais posse de bola, de mais toque de bola, mais rápido, habilidoso, encontrando espaços. E de repente o Grêmio não conseguiu mais encontrar isso, as peças mudaram, o grupo hoje não é o grupo campeão. Eu acho que isso também é importante de eles perceberem, né, vários jogadores, que eles não conquistaram nada no Grêmio. Quem conquistou são pouquíssimos, é o Kahneman, o Jeromel, o Maicon, o Cortez, o Marcelo Oliveira, que está no banco, o Renato, enfim, aquele grupo ali não é o grupo campeão. O grupo que conquista gauchão não é o suficiente. Então, eles precisam ter essa consciência também, que eles precisam fazer a parte deles e fazer a história deles. E aí o Grêmio perdeu, o Renato tentou buscar, eu vi muito o Renato tentando buscar o 2-3-1 dele lá de 2017, enfim, e não conseguindo encontrar peças para fazer esse esquema funcionar. Eu vi o Grêmio no 4-1-4-1 muito 4-4-1 muito mais
rendendo muito mais do que naquele outro esquema. E aí, enfim, eu vi o Renato não sabendo utilizar as peças, não sabendo identificar daqui a pouco as características e realmente perdeu completamente identidade, que é diferente da base identificada, né? Que eu acho que ela é super importante também. Uma base identificada com o clube, ela é muito importante para aquilo que o torcedor quer. Um jogador que vista o manto, que dê o sangue pelo manto, aquela coisa do torcedor. Agora, a identidade mesmo, o Grêmio não encontrou, e aí acabou sendo esse Grêmio burocrático, um Grêmio não competitivo, né? E eu espero que agora o Renato consiga buscar isso, mas aí para buscar ele precisa fazer mudanças e começar a testar outras formas de colocar o time em campo, outras peças, fazer contratações que venham para vestir a camisa e ser titular, não para recuperar, sabe? O Grêmio não pode mais ser esse clube que só quer o custo-benefício sempre, assim, no sentido de trazer alguém barato e render como rendeu algumas vezes. Isso não vai acontecer sempre, então acaba colocando várias oportunidades de levantar taça no lixo, assim. Eu vi o Grêmio perdendo várias oportunidades por esses motivos, e então acho que sim, o Grêmio precisa muito recuperar um futebol. Não sei qual vai ser, mas precisa encontrar uma forma de ser competitivo e aí fazer uma temporada bem diferente. E aí, Rafael? Bom, Guimarães, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Para mim, na verdade, o Grêmio nunca teve essa identidade. Aliás, clube nenhum do Brasil tem identidade. Tá? O que aconteceu foi uma conjunção de vários jogadores inteligentíssimos, muito técnicos, que, vamos dizer, deu a famosa liga no time do Grêmio. Tu pega o time do Grêmio em 2016, nós tínhamos Marcelo Oliveira, que é um lateral esquerdo muito superior a qualquer um que apareceu no Grêmio depois dele, tá? Em termos de composição de meio campo, de combinação de jogada, ele era um cara que aparecia muito na frente. O Marcelo Oliveira tem muito mais gols que qualquer outro lateral esquerdo que jogou no Grêmio depois dele, tá? O Grêmio tem na lateral direita Edilson. O Grêmio tinha um meio campo com o Michael e o Wallace, o Michael voando, Luan fazendo uma movimentação muito grande ali, fazia aquele vai e vem, Ramiro, Juliano e Douglas. Isso aí era muito fácil fazer essa identidade com esses jogadores. Tanto é que o Roger saiu do Grêmio, não criou essa identidade em lugar nenhum que ele passou. E o Renato conseguiu herdar, não essa identidade, mas ele herdou esses jogadores. A partir do momento que esses jogadores foram saindo, o Grêmio foi perdendo isso. Porque eram jogadores que faziam isso. Quando a gente fala de clube na Europa com identidade, a gente pensa muito, porque o Barcelona na base, porque o Liverpool na base. Não, não é isso. É porque o treinador ele tem um conceito de jogo e com o poderio econômico que eles têm, eles buscam os jogadores que eles querem com as características que eles querem. Está entendendo? Eles têm um tipo de jogo. O Guardiola tem um estilo de jogo e todo clube que ele vai, ele não pega os jogadores da base. Ele pega o De Bruyne, ele vai lá busca o Gabriel Jesus, ele vai lá busca não sei quem, porque esses clubes têm esse poderio econômico. É a identidade do treinador. E depois o clube acaba herdando isso aí. O Barcelona é a mesma coisa. Tá? Só que o que acontece? Quando foram sair jogadores do time do Grêmio, acabou. Quando o Luan saiu do Grêmio, não tem um jogador que faça uma movimentação parecida com a do Luan. O Jean-Pierre, hoje, ele se movimenta menos que o Douglas se movimentava no time do Grêmio. Tu pega aquele gol de 2016 que o Léo falou, olha o deslocamento que o Douglas faz, ele sai lá de trás, ele ultrapassa o Juliano pela ponta esquerda, o Juliano escora para ele e vem e bate. O Jean-Pierre nunca vai fazer aquilo. O Jean-Pierre dá aquela corrida, jamais. O Matheus Henrique nunca vai largar a bola de primeira como largava o Wallace, como larga o Michael, como fazia o Arthur. A armação que o Grêmio tinha nas laterais, o Grêmio nunca vai ter com as laterais que o Grêmio tem hoje. Então essa é a dificuldade do Grêmio. O Grêmio ele vai ter que adaptar um esquema de jogo diferente com esses jogadores que ele tem. Ou o Grêmio vai ter que buscar jogadores parecidos com o que tinha antes para fazer um esquema de jogo parecido. Por isso que acho que estão falando em Rafael Carioca, que seria um cara que agregaria muito, sabe? É um cara que tem um jogo parecido com aquele. Mas e quem que vai fazer a movimentação do Luan? Quem que vai jogar como o Douglas jogava, que fazia o falso 9? Eu joguei no jogo como centralmente de referência. Em 2017 o Grêmio já apanhou um pouquinho, porque tinha o Lucas Barros como referência, que era muito bom jogador. Depois o Grêmio foi com o Jael. Então o Grêmio nunca teve essa identidade. Nós vimos isso em 2016, mas quem viu, viu. Vai demorar, nós vimos isso de novo. E o Renato não gosta de jogar nessa identidade.
porque o Renato gosta de jogar com centroavante de referência, desde que ele chegou no Grêmio. Em 2016 não tinha o centroavante, mas em 2017 ele já colocou o Lucas Barros, 2018 veio o Jael e depois veio o Diego Souza. Então o Grêmio nunca teve essa identidade, gente. Isso aí foi um rio que passou em nossa vida, mas vai demorar, nós vemos isso de novo, a não ser que o Grêmio reformule o time para isso, voltado a isso. Mas não sei se vai ter condições econômicas para fazer isso aí. Maressa. Tanto que testou o André, né? Vai, Mano, vai. Só para complementar. Tanto que o Renato testou o André 1 milhão de vezes, né? Então aí a prova do que o Renato não... Ele insiste no esquema, só que aí eu concordo com o Rafael. Ele precisa entender quais são os jogadores, as características do que ele tem em casa e a partir daí buscar o esquema tático que melhor se enquadre para esses jogadores. E a gente só viu o Renato insistindo, parecia que ele queria insistir naquele esquema de 2017, que o momento ia, por mágica, ia funcionar, mas não existe fórmula mágica. Não existe essa coisa no futebol, né? Então acabou que o Grêmio foi essa temporada aí. Foi previsível, né? Apesar de a gente sempre acreditar. Mais do que isso, a gente não viu em nenhum momento o Grêmio trazendo jogadores com esse pensamento. Vou repor tal jogador porque tem tal e tal característica que vai servir para que eu mantenha essa minha ideia de jogo. Se a gente for olhar as contratações do Grêmio dos últimos anos, sabe, muito tiro assim no escuro, o Marinho, o Luciano, que hoje estão rendendo muito, né? Daí a gente também tem que se perguntar por que aqui não rendiam, por exemplo, se não estavam sendo mal utilizados, né? Utilizados de maneira equivocada, pedindo a esses jogadores que fizessem coisas que eles não tinham condições. Mas todos aqueles jogadores que saíram dessa base vencedora, a gente não viu reposições à altura e muito menos com jogadores que pudessem desempenhar daquela forma. Então, realmente, essa coisa da identidade, quando ela é extremamente atrelada à qualidade dos jogadores, eu concordo que é muito mais coisa da nossa cabeça e coisa que a gente foi criando nessas narrativas. O jeito do Grêmio, daí a imprensa fala isso. O Grêmio de 2016 e de 2017... E a gente foi pensando nisso para 2018, 19, 20, mas realmente não existia mais nada daquele Grêmio. O de 18 já não é mais, o de 19 também não, e o 20 ele veio se arrastando, assim, sabe? Chegou num limite que não tinha mais nada daquele Grêmio lá de 16. Eu não identifico mais nada. E sobre o Renato também... O Renato não é necessariamente um treinador ofensivo ou um treinador que valoriza sempre a posse. Se olhar os outros trabalhos do Renato, nem sempre foi assim. Ele pegou um time que tinha o que funcionava nesse time e acho que maximizou ali algumas questões, principalmente de grupo e tal, e mental dos jogadores, mas foi isso. Eu não sei, assim, hoje qual é o estilo de jogo preferido do Renato, o que ele pensa realmente de futebol, porque ele não fala sobre isso. Eu não sei o que o Renato pensa de futebol, sabe? Porque nos poucos momentos que a gente tem para ouvir o que ele pensa, ele não fala sobre isso, ele sempre sai pela tangente, fala de outro time e se defende. O que o Grêmio quer para 2021? Qual é a ideia de futebol que o Grêmio tem assim em mente? Eu não sei, porque pelos reforços que eu vejo sendo ventilados, é uma coisa muito também solta, assim, muito aleatório. É o Douglas Costa, o Higuaín, acho que foi um surto coletivo, né? Mas é o goleiro lá do Boca, ex-goleiro do Boca, Lanús. O Grêmio quer um goleiro que saia jogando com os pés ou não quer? Ou só de ter um goleiro que defende já é o suficiente hoje? Tudo isso, para mim, está extremamente assim jogado. Eu sei que o Grêmio disse que vai mudar, mas eu não sei o que ele quer alcançar esse ano. Porque quando a gente pensa só assim, em atingir o resultado não importa como, também acaba não funcionando por muito tempo. Porque muitos jogos o Grêmio ganhou nesse ano que passou, meio que sem saber como ganhou, ou sabe, no abafa, ou com o Diego Souza, né, com momentos assim decisivos. Essa parte aí da identidade, eu não sei como vai ser e qual identidade vai ser retomada. É a identidade da vitória? É isso? Para mim, eu fiquei pensando assim com a tua fala, realmente o que seria essa identidade.
Só quero complementar e talvez discordar um pouquinho sobre não existir a identidade, porque historicamente existe, né? O Grêmio tem uma tradição de ter inaugurado um certo conceito de futebol força lá com o Oswaldo Rola. O Inter tem uma tradição que vem dos mandarins, mas que os mandarins encontraram de acordo com o sucesso de times anteriores, que é aquela coisa de unir força, habilidade e velocidade, de ter sempre, né, a classe aliada à força. E tanto que a Maura falou que 2001 e 2016 foram exceções, foram Grêmios diferentes do que ela viu historicamente. E é verdade, né? O time de 2001, acho que foi o Grêmio que eu ouvi jogar futebol mais diferente e com mais cara do futebol bem jogado, que se tem essa imagem no Brasil, e eu acho que o Grêmio de 2016 e 2017 recuperou isso muito bem. Então, existe uma coisa que as torcidas gostam mais, né? Por exemplo, no Internacional, algo que a torcida gosta e que o Inter provavelmente vai atrás da temporada é futebol pelas pontas. O Inter sempre teve paixão, não sei se vem do Valdomiro ou de antes, mas o Inter, nos anos 90 inteiro, foi tentar alguém que jogasse pela ponta e que recuperasse aquela coisa do ponta driblador e rápido, né? E parte do sofrimento dos anos 90 foi perceber que esse cara não existia, né? E que existiu com raras exceções. Então, existir identidade existe, o que não quer dizer que, eventualmente, um treinador ou um dirigente não possa aplicar uma identidade diferente e funcionar, né? Que foi o que aconteceu com o Grêmio. E também depende muito da torcida abraçar uma identidade diferente. Por exemplo, o Internacional vai ter essa dificuldade enorme de mudar o futebol na bolha do Twitter está todo mundo concordando com o Miguel Ramírez, né, com o Grossi, mas eu vou lá no Facebook, eu entro num grupo de história do Internacional, que eu adoro, coisas antigas, tanto que estou falando de história aqui, e lá as pessoas estão dizendo, o que esse espanhol tem a ver, já vão inventar professor Pardal, não sei o quê. Então, fora da bolha, a torcida quer muito recuperar uma identidade antiga de futebol, e eu acho que boa parte da torcida do Grêmio, né, que pelo jeito, né, vocês também são um pouco da nossa bolha, do torcedor do Twitter, eu acho que uma parte da torcida do Grêmio talvez se identifique muito mais com o futebol força e com aquela coisa do Filipão do que com o futebol de 2016 e 2017, muito embora tenha evidentemente comemorado todos os títulos que ganhou e vibrado com o futebol que jogou. Mas tudo isso só para dizer que eu acho que existe sim identidade, mas que não quer dizer que um time de sucesso não pode quebrar. Mas daí você está falando de uma identidade histórica, que é quando a gente pensa no Grêmio, a gente pensa num time aguerrido, um time de força, um time da raça, um time que não necessariamente tem os jogadores mais técnicos, mas que estão lá. A gente pensa no Felipão, certo? Essa é a grande identidade do Grêmio ao longo, sei lá, da minha vida inteira. É da onde surge o imortal, né? É da onde surge o imortal, que luta até o final, então. Uma pausa, gente. A gente tem bem clara na nossa cabeça. Esse assunto é muito bom, muito bom. Eu quero dar meu pitaco sobre esse assunto, tá? Porque é importante falar também de identidade e cultura dentro do futebol. A gente tem uma pausa pro Guaíba Notícias, tá? E depois a gente toca direto até o fim. Então vem aí o Guaíba Notícias e a gente já volta com o posse de bola e aí vai direto até 2h57. Já voltamos. Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se é informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Guaíba Notícias. 2 horas, em Porto Alegre, 29 graus.
Fiscalizações cerraram festas clandestinas em 4 cidades gaúchas. As operações ocorreram entre a noite de ontem e a madrugada deste domingo em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Uruguaiana e Tramandaí. Em todos os municípios foram lavrados termos circunstanciados, com qualificação de todos os participantes dos eventos, enquadrados com base no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, cuja pena prevista é de 1 mês a 1 ano e multa. Ao todo, 2 pessoas também foram presas. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 72 óbitos em decorrência da Covid-19. O estado soma agora quase 15 mil vidas perdidas relacionadas à doença. Com isso, a taxa de mortalidade é de 131,5 para cada 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul e a de letalidade permanece em 2%. Além disso, a Secretaria registrou 3.130 novos casos, de um total de 742.866. Desse número, 93% das pessoas se recuperaram e outras 5% seguem em acompanhamento médico. Já a taxa de ocupação das UTIs é de 110,1%. Em Porto Alegre, tempo firme, agora na Rua Caldas Júnior, 29 graus. O governo federal distribuiu 90% do estoque da cloroquina feita pelo Exército. As informações são do portal R7, que teve acesso a um documento do Ministério da Defesa que mostra que sobraram no estoque do Laboratório Químico e Farmacêutico da instituição 320.590 comprimidos da cloroquina, menos de 10% de tudo que foi produzido desde o início da pandemia. A cloroquina, remédio inicialmente utilizado contra a malária e o lúpus, foi testada no primeiro semestre do ano passado em pacientes com Covid. Desde então, os primeiros indícios a favor do medicamento foram sufocados por estudos científicos de todo o mundo que mostraram sua ineficácia contra a doença causada pelo novo coronavírus. Guaíba Notícias, próximo informativo às 3 horas. Domingo de emoções fortes para o coração colorado. E tudo começa às 18 horas com Esperando o Futebol com o comando de Cristiano Oliveira. Vem o Inter na direita, Heitor cruzou pra área, sobrou pra Yuri, pode marcar o gol, atirou o gol! Logo na sequência, às 19 horas e 30 minutos, você acompanha a jornada esportiva da Guaíba com a narração de Luiz Magno, os comentários de Carlos Guimarães, as reportagens de Ana Carolina Aguiar e o plantão de Eurico Quadro. E depois, quem entra na programação para comandar o vestiário é Cristiano Oliveira. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, Fiat, Instituto de Cardiologia e Sindi Bancários Porto Alegre. Tempo e placar para Henriques e o comentarista para Dália Alimentos. E não importa a competição, você sabe, se você é apaixonado mesmo pelo futebol, você sintoniza na Rádio Guaíba, a casa da melhor equipe esportiva do Rio Grande do Sul. 101.3 FM. Guaíba, a rádio do futebol. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola. De volta com o Posse de Bola, 2h04. Continuando o papo aqui com os convidados, com a Maura Prior Roldo, com o Rafael Ponzi, com a Maressa Sampaio e com o Léo Prestes, sobre dupla Grenal, num assunto muito bacana, né? A gente falando sobre identidade, o Léo falou sobre a identidade do Inter, dos jogadores. Existe toda uma identidade, na verdade, eu acho que a história do Internacional, pegando aí também essa parte que eu gosto, que é a parte do passado, ela tem 2 identidades montadas, né? Que é a primeira lá dos anos 40, do rolo compressor, e depois o time de 75 e 76. A primeira baseada essencialmente em habilidade, em velocidade e habilidade. Era um time muito habilidoso, time lá dos anos 40 e dos anos 50 também. Dos anos 50 até mais acadêmico, né? É um time que tinha caras que conseguiram até dar certo numa época em que se separava muito o futebol gaúcho do futebol brasileiro. Sim, se separava. Caras que deram muito certo no futebol brasileiro no exterior, tipo Chinesinho, tipo Oreco, Salvador, Paulinho, lateral direito, foi um cara que chegou à seleção, jogou no Vasco muito tempo. Então, foram personagens que deram muito certo. Já o Grêmio não, tem a imagem forjada no futebol de força, nos anos 50 também,
Se pegar o time dos anos 50, foram todos ídolos locais. Talvez o Calvete tenha sido o ídolo no Santos também, mas o restante, Ortunho, o próprio Ayrton, Juarez, Gessi, todos eles são ídolos bem locais. O Inter já conseguiu... O Tesourinho é um ídolo nacional, o Tesourinho é ídolo no Vasco da Gama também. E aí, no final dos anos 60 para os anos 70, a mistura já de um jogo mais competitivo. E o Grêmio tem, nos anos 90, o Filipão, assim, a cara do Grêmio clássico, que muda com o Tite em 2001 e muda muito com o Renato em 2016, 2017. Curiosamente, o time do Inter, campeão da Libertadores e do Mundial, unia algumas coisas, né? Não tinha jogo pela ponta, o Inter. Tinha com os laterais ou com os alas até, Jorge Wagner antes, o Ceará apoiando, enfim. Mas é interessante isso. E aí eu faço gancho pro Inter. E se tiver algum rescaldo de Grêmio, podem entrar também, que é a constituição de um modelo aparentemente, eu vou dizer aparentemente porque eu tenho uma opinião de que não tem nada de revolucionário nisso, tá? É uma novidade, se tratando de Inter, mas não é uma revolução. Revolução é uma quebra, é uma invenção, uma quebra geral de paradigma histórico. E não é uma revolução, mas é um trabalho muito promissor, baseado em coisas que são bem interessantes. Se fala muito no jogo de posição, não é só o jogo de posição, é a ideia de constituir um trabalho de base, de aproveitamento de jogadores com suas características, de política de futebol. Algo que o torcedor às vezes não liga muito, porque parece que só o resultado importa. Então já faço essa ponte para o Inter. Começo contigo agora, Léo, fazendo aí o revezamento, para a gente falar sobre esse novo momento com o Miguel Ángel Ramírez. Eu não uso o rótulo de revolução, mas uso o rótulo de um trabalho bem promissor e bem interessante que o Inter começa a montar, pelo menos no início, né? Que é a parte teórica. Sim, toda a prática começa com uma teoria, Léo. Certamente não é revolução, até porque o jogo de posição é uma prática de times de futebol ao redor do mundo. Então, não vai se fazer nenhuma revolução e não vai se inventar nada novo. O que vai se fazer no Inter é atualizar uma política de futebol que funcionou, né? E aí eu faço paralelo com o Grêmio, com o risco que o Grêmio corre, por isso que talvez ele tenha sido até um pouco corneteiro no início, sobre a minha dúvida do Renato de conseguir mudar, porque o Inter teve aquele sucesso de 2006, 2010, apresentou bons resultados locais até metade da década passada, e aí parece que jogou fora a chave do cofre em que isso estava guardado, assim, que a política de futebol do Inter estava guardada, né, de revelar jogadores jovens, mesclar com experientes, e isso foi se perdendo um pouco quando o Inter contratou muito jogador consagrado a peso de ouro e que não rendeu. Parece que agora não é uma revolução, é uma atualização. Tipo, tá, ok, aquilo lá funcionou, claramente esgotou, culminou no rebaixamento, né, e numa tentativa de se recuperar, que vem sendo até bem sucedida nos últimos 2 anos, porque eu sinceramente não esperava que depois de 2016 o Inter tivesse 2 vice-campeonatos nacionais, embora eu não tenha gostado nem um pouco do jeito que jogou nas partidas mais decisivas desses 2 campeonatos. Mas são sinais nos últimos anos de que não tem mais como repetir o que aconteceu em 2006 e 2010, repetir a fórmula de forma que ela garanta sucesso permanente. Então, isso é uma atualização, é meio que tu baixar uma atualização de um software. Tu está tentando se reconectar com o que está acontecendo no mundo. Eu lembro que lá em 2014, eu fazia natação no Inter, no Parque Gigante, e tinha a missão, visão, valores do Inter em todas as paredes do clube, né? E entre a visão era estar entre os clubes protagonistas da América, algo assim, não sei a frase exata, nos próximos X anos, que o Inter acabou cumprindo. E, para mim, o que se trata, essa mudança de pensamento é atualizar para voltar a ser protagonista, porque os protagonistas estão usando a base, os protagonistas não estão jogando dinheiro fora, muito menos no contexto de crise financeira do clube, crise financeira do mundo e pandemia, né? Então, se trata de se adaptar para o jeito que o mundo está jogando futebol e para o jeito que os times brasileiros vão ter que fazer para não quebrar, para não virarem
né, o que o Vasco e o Botafogo estão virando, o que o Cruzeiro está virando. Não se trata só de atualizar o futebol, é realmente construir um jeito que o clube seja sustentável, jogando do mesmo jeito da base profissional, revelando os jogadores, sabendo que tipo de jogador quer revelar e para que esquema de jogo. Então, eu acho isso muito positivo, acho que estou confiante no trabalho do Ramires, estou confiante no trabalho do Alessandro Barcelos, do Brax, do Grossi. Acho que, finalmente, depois de muitos anos tentando mudar, não mudando, tem 4 ou 5 caras na mesma direção e espero que a torcida tenha paciência. E eu lembro que eu tive aqui, na última vez que estive no programa, tu me fez essa pergunta, Guima, se a torcida teria paciência. Eu acho que uma grande parte não vai ter, mas a gente tem que segurar, né? Inclusive os colorados mais influentes que eu e que nós aqui tem que segurar a onda, né, de quem vai tentar a todo custo sabotar essa mudança que vai acontecer no Inter. Maressa. Bom, acredito que para quem acompanha bastante assim os bastidores e tudo do Inter, com certeza é o ano, para mim, em que eu mais espero, assim, em que eu mais acho que a gente está no caminho certo e fazendo coisas que vão se refletir no futuro, pelo menos num médio prazo, assim. Eu nunca tinha visto o Inter tão organizado dessa forma. Claro que teve toda uma plataforma de campanha, foram promessas de campanha, mas sabe como é que é, né? A gente tende a eleger um candidato e não pensa que ele vai realmente já assim de cara começar a cumprir tudo assim certinho. Então é bastante promissor. E ano passado a gente estava sim iludido por causa de um treinador, por causa do Eduardo Cudê. Esse ano a gente vê todo um projeto que faz a gente vislumbrar coisas muito positivas no futuro. E também já vem com coisas positivas do ano passado, querendo ou não, né? Por mais críticas que a gente possa fazer à gestão anterior, a gente vê que tem bastante coisa que vai ser usada esse ano, que veio desse último ano aí da gestão. Essa coisa da valorização da base, não sei porquê, mas ela veio do último ano de gestão. Não sei se por uma extrema necessidade, porque as contratações que foram feitas foram medíocres, né? Todos os jogadores contratados em anos anteriores hoje estão em times ou de Série B ou em times que lutam para não ser rebaixados. Então isso é um sinal muito grande que deu errado aquela política e que a gente não tem que voltar para aquilo. É inadmissível clubes grandes, clubes que têm pretensões voltar para aquilo. E hoje a gente vê que a gente tem algumas rebarbas disso ainda no nosso elenco, e vejo que a direção está trabalhando muito bem para eliminar todos, sabe, todo jogador que pode comprometer extremamente um projeto ou um campeonato. A direção está trabalhando para que esse jogador saia do clube também. Porque ano passado a gente perdeu o título brasileiro, né? Eu não vou ficar citando o jogador, mas por causa de algumas falhas individuais ali que chegou na hora. E aquilo que a gente sempre fala, ter jogador ruim, comprometedor no elenco é garantia de que ele vai entrar na hora decisiva e vai comprometer. Isso aí é uma das leis mais antigas do futebol, não adianta, cara. Vai acontecer. Então aconteceu ano passado. E em relação assim ao Miguel, eu acho que com certeza a gente vai ter que dar muito tempo aí para ele se desenvolver, mas eu também fico muito curiosa com o que ele vai fazer com essas peças que ele tem, o que vai ser trazido para ele. Já começou polêmica, antes do cara chegar já estavam dizendo que ele queria um 5, sabe? Aí vem toda aquela pilha também, que é difícil, assim. A gente nem sabe se ele quer jogar no 3-5-2, no 4-3-3, tudo a gente está adivinhando, assim, é aquela ânsia de momento. Então, hoje eu acho que vai dar para já ver um pouquinho, porque se a gente for ver o São Paulo do Crespo, por exemplo, a gente já vê umas coisinhas ali, sabe, das ideias que ele tem, mas de forma alguma eu penso que seja uma revolução, mas acho muito interessante que a gente tenha uma ideia clara do que a gente quer, e até no projeto do Alessandro Barcelos está nessa coisa de resgatar a identidade que a gente falou tanto, né, a identidade dos times do Inter, mas não necessariamente a identidade do Inter é jogar no jogo posicional, aliás, não, né, nunca fizemos isso antes. A identidade, eu acho que é um futebol que dê alegria do torcedor assistir, então isso me deixa feliz, assim, que o treinador já tenha vindo falando isso, assim, não sei se ele leu muito o projeto, porque
deve estar escrito lá, leu várias vezes, mas só dele dizer, não, a gente tem que jogar se divertindo e para fazer um espetáculo. Nossa, isso aí já me dá um alívio tão grande, porque, olha, esses últimos anos, assim, foram de puro sofrimento para quem gosta de um futebol, assim, vistoso, sabe? Então, estou otimista, não para títulos propriamente esse ano, mas acho que nesse tempo de pandemia, assim, tudo é possível, sabe? Eu não vejo como algo inalcançável o Inter ou o Grêmio ganhar um título esse ano, assim como não estava inalcançável ano passado. São tempos extremamente atípicos, assim, no futebol. A gente viu que tem vários times aí de novo com surto de Covid, então acho que está totalmente em aberto e, na verdade, cada vez mais em aberto aí os títulos dessa temporada. Rafael, entra nesse papo que eu sei que tem ideias também com relação a isso. E se quiser, pode retomar alguma coisa de Grêmio também, Rafael. Não, na verdade, Guimarães, o Inter, para mim, esse ano, ele é uma incógnita. Tá? Porque eu acho legal isso que o Inter fez, trazer um treinador jovem. E ele é jovem de tudo, jovem de idade, jovem de carreira, né? É um cara que está encarando o Inter como uma oportunidade da vida dele. Parece um treinador que tem ideias boas sobre futebol. Eu acho importante essa oxigenação. Tá? Só que esse trabalho do Internacional, ele é um trabalho que ele pode começar a dar resultado a médio prazo, e eu não sei se a torcida, se a imprensa, se todo mundo vai ter paciência para isso. Reformulação em categoria de base é médio e longo prazo para dar resultado. Isso aí a gente não vê no primeiro, no segundo ano. Então, o Inter, esse ano, o Inter ele vai ter que ter resultado no profissional esse ano ainda. Nem que seja um campeonato gaúcho, quebrar essa hegemonia do Grêmio no campeonato gaúcho, o Inter vai ter que fazer, porque senão começa a pressão em cima do Inter. Porque a torcida do Inter beliscou 2 anos seguidos 2 títulos importantes. Teve final de Copa do Brasil, decidiu o Campeonato Brasileiro. Então a torcida do Inter está nessa ansiedade. E se esse ano não acontecer alguma coisa, por menor que seja, essa ansiedade vai se transformar em cobrança muito forte, que é o que aconteceu com o Grêmio também. O Grêmio veio de períodos bem-sucedidos, aí teve um ano não tão bom assim, teve um outro que já foi mais baixo, esse ano já o bicho pegou. Esse ano a torcida está ensandecida. E só está segurando a onda porque o Renato está escorado ainda no crédito que ele teve anteriormente com os títulos anteriores. Agora, o Miguel Ângelo não tem isso, ele não tem histórico no Internacional. Ele não tem histórico como treinador de futebol. Ele é um cara novo, ele é uma aposta, que eu acho que é uma aposta muito boa. Eu acho que é uma aposta que eu acho interessante para o Inter fazer isso. Só que o Inter vai ter que dar respaldo para esse profissional. Se ele não alcançar um resultado a curto prazo, eu não sei como é que vai ser isso. Essa é a minha incógnita. E ele está, pelo jeito, com uma ideia de jogo que eu não sei se o Inter tem no grupo jogadores para fazer essa ideia de jogo dele. Eu ouvi falar em 4-3-3. Eu não vejo o Inter com extremos assim para um 4-3-3 hoje, né? Com característica de 4-3-3. O Inter tem 2 atacantes muito bons, que é o Guerreiro e o Yuri Alberto, que pode ser o 9 do Inter, tranquilo. Agora, os extremos ali, eu não consigo enxergar isso. Será que o meio-campo não vai ficar muito frágil? Só 3 no meio-campo, com um de contenção e 2 armadores, que é assim que funciona o 4-3-3, sabe? Então, essas incógnitas que eu quero ver no campo, como é que vai ser. Mas, eu acho positivo essas mudanças, né? Eu sou favorável a isso. Só que a diretoria do Inter vai ter que dar suporte a esse treinador para, em qualquer contratempo, conseguir segurar essa onda. E aí, Maura, contigo agora. Bom, eu tava ouvindo vocês aqui, tava refletindo muitas coisas. Eu gosto muito de trabalho a longo prazo, né? Trabalho bem feito a longo prazo. E eu tenho essa paciência para esperar acontecer, que não é a realidade de todos os torcedores. E aí, é o que vocês falam, o Renato tem a vantagem de ser o Renato e ter todo essa idolatria, então ele tem essa coisa que acho que pouquíssimos treinadores conseguem ter, que é essa carta branca, que é daqui a pouco esse cargo estendido, assim, muito mais fácil, porque se a gente pega o Grêmio desse 2020 e pensa em qualquer outro treinador, eu acho que nenhum duraria no cargo, né? E o Renato dura porque ele é o Renato. Que isso pode ser bom e isso pode ser ruim, né? Quando o futebol precisa de continuidade, isso é bom. Quando o futebol não tá rendendo e não vai se reinventar, como é a nossa dúvida, isso pode ser muito ruim. Mas eu vejo o Inter muito
parecido com o Grêmio, quando o Grêmio teve problema, quando o Grêmio foi rebaixado, subiu em 2005, o Grêmio conseguiu vencer ali aquele gauchão em cima do Inter, que foi uma coisa que nem os gremistas, né, mais otimistas esperavam, eu acho, que era um time que vinha muito bem, e logo depois também em 2006 provou ali, né, que o gauchão de 2006, eu digo, provou ali que era o grande time do momento, do ano e da temporada no Brasil, e tanto que eu acho que o gauchão perder aquele título fez até bem, né, pro Inter. E aí o Grêmio tinha muitos problemas financeiros, um grupo muito falido, um grupo com escasso, e o Grêmio conseguiu, em 2006, chegar na terceira colocação do Brasileirão, se eu não me engano, me perdeu a segunda posição na última rodada. O Grêmio chegou na final da Libertadores em 2007, o Grêmio conseguiu o vice-campeonato em 2008, como um grande cavalo paraguaio, do mesmo jeito que o Inter perdeu esse ano, que vinha liderando com muita folga em relação ao São Paulo e depois acabou perdendo, foi o primeiro campeão, né, de primeiro turno, digamos assim, que é o que falam, a perder o título. Até então todo mundo que tinha ficado em primeiro no primeiro turno tinha vencido o campeonato. Então são coisas semelhantes, só que o Grêmio, e vejam o tempo que o Grêmio levou para chegar a novamente conquistar um campeonato de nível, né, um campeonato importante, um campeonato de nível nacional. Então, assim, eu vejo que o Inter está buscando isso, está buscando uma reformulação, está tentando tanto financeiramente, mas como no futebol, né? Uma nova fórmula, um novo jeito de fazer as coisas, e como o Inter teve muito sucesso em 2006, tendo uma base muito boa, que era muito falada, o Inter venceu aqueles 4 campeonatos gaúchos lá até 2005, e tinha uma base muito boa, uma estrutura muito boa, e depois foi se perdendo isso, né? É como o Léo falou, parece que jogaram a chave fora. E aí eu relaciono isso ao Grêmio agora, porque o Grêmio teve um ciclo vitorioso, que é resultado, sim, de uma nova estruturação, que é o que eu vejo o Inter fazendo agora. E aí, sim, tem toda a questão da pandemia, que faz com que daqui a pouco qualquer time, não importa o financeiro, consiga vencer um campeonato. Porque se for pensar em dupla Grenal, o Grêmio tem muito mais condições financeiras do que o Inter hoje, e antigamente isso era uma realidade assim, quem tem dinheiro ganha, quem não tem, não ganha. Um Brasileirão, onde tu tem que ter uma regularidade, é sempre os grandes grupos, os times que têm mais condições financeiras que vencem o Brasileirão, e a gente viu o Inter com um grupo mais limitado, e que talvez por isso faltou perna ali no final, que perdeu alguns pontos importantes, mas a gente vê esse grupo mais limitado chegando e perdendo o campeonato por um gol, né? Ou por alguns centímetros, né? Como foi o gol impedido. Então a gente vê que a realidade mudou, e isso me dói no Grêmio. O Grêmio não aproveitar dessa vulnerabilidade dos clubes hoje para conseguir conquistar alguma coisa. Só que daí eu vejo assim, o Inter está nesse início, então é uma grande incógnita, porque mudou muitas peças ali dentro, e a gente precisa ver em campo se isso vai dar resultado ou não, e também tem que levar em conta que existe todo um trabalho para ser feito e que as coisas não acontecem num passe de mágica. Ao mesmo tempo eu olho para o Grêmio e penso, o Grêmio tem exemplos suficientes, como o do Inter, com as gestões, até com a corrupção que aconteceu, como o Cruzeiro, com todas aquelas... O Cruzeiro é inimaginável o que aconteceu, é surreal o que aconteceu, o que fizeram com o Cruzeiro. Então o Grêmio tem exemplos suficientes para não se meter num buraco de novo, e o Grêmio tem um superávit. O Grêmio hoje é talvez o clube mais azul, né, na linha azul, digamos assim, de grana, é um dos melhores ali financeiramente, que está estabilizado. Então o Grêmio não pode perder isso. O Grêmio lá de 2005, 2006, não tinha dinheiro para poder fazer grandes grupos. Tinha um time. Quando saiu uma peça, desmoronava. E aí o time já não rendia mais tanto. Então o Grêmio hoje tem que aproveitar que está estabilizado financeiramente, que tem uma gestão muito boa, e corrigir aquilo que não deu liga nessas últimas 2 temporadas, no mínimo, que foram várias questões equivocadas, né? Porque eu acho que no futebol... Antigamente era muito assim, para ti ser rebaixado era que nem um avião, né? Tem que dar problema em vários lugares para cair o avião. Então era uma sequência uma junção de problemas que derrubava o clube. Hoje a gente vê uma fragilidade maior até, o Cruzeiro ganhando 2 Copas do Brasil e daqui a pouco caindo, e não sabem se vai voltar. Então tem que também abrir o olho a isso, as bolhas que tem no futebol, né?
Então, assim, eu vejo os dois, a dupla Grenal, como grandes incógnitas, porque o Grêmio precisa buscar um novo ciclo, e aí, como torcedor, numa pandemia onde a gente não pode ir no estádio, nem vaiar, nem torcer, nem nada, nem apoiar, onde o Renato, o Grêmio mesmo fecha para a imprensa, ó, ninguém vai saber sobre o departamento médico, nas entrevistas coletivas fala só, quer ensinar a imprensa a fazer jornalismo, não quer falar sobre o time, então acaba tendo várias cortinas de fumaça, e aí a gente não sabe o que está acontecendo, a não ser que tu tenha uma fonte, que tu tenha alguém ligado dentro, tu não sabe o que está acontecendo, então a gente fica numa grande incógnita desesperado para saber se o Grêmio vai entrar num ciclo vitorioso novamente ou se vai afundar, como aconteceu com alguns outros clubes. E o Inter tá nessa, né? O Inter saiu daquela fase ruim, né? De Série B, de tudo isso, tem toda uma questão financeira para recuperar e tá começando a pensar num novo, numa nova forma de utilizar a base e investir na base, pensando a longo prazo. Eu acredito que esse é o caminho que o Inter tá buscando. Esse futebol a longo prazo. E o torcedor tem que ter a noção de que isso pode demorar. O do Grêmio demorou bastante. E o Grêmio, eu não sei se o Grêmio tinha uma condição financeira ainda pior, mas ou o futebol era, enfim, agora mudaram as coisas. Como o Guimarães falou, o futebol ele se renova a cada 1, 2 anos, a gente vê muita coisa diferente. Então, sempre é preciso analisar o contexto global, analisar só o resultado, ver só aquele jogo e achar que tá todo mundo errado ou que tá todo mundo certo, não é saudável, tem que ver o contexto, né? Então, é isso aí. Futebol também é muita política, né? Por isso que a gente tem que estar sempre em cima. No final das contas, a gente acaba convergindo de que o futebol, ele ele obedece a determinados processos e que o tempo, ele é fundamental. A questão é que, às vezes, o resultado é implacável e esses processos e projetos, eles são, assim, interrompidos. Vou dar um exemplo, tá? Depois do jogo do Inter contra o São Luís, que a gurizada perdeu, eu li um monte de gente em rede social colocando o seguinte: traz os titulares de volta, que essa gurizada não vai chegar a lugar nenhum, que férias, o quê? Aconteceu mesmo com o Grêmio. 2018 com o Grêmio foi assim. Exato. É a mesma coisa. Então é o seguinte, existe uma força também de imprensa, né, de opinião pública, que ela tem uma ressonância dentro do clube. Tem que ter muita convicção para o trabalho ele não ser interrompido, né, gente? Eu concordo, assim, acho que é aquilo que o Léo falou, né? A gente vai ter que ter muita força como torcida, e principalmente quem fala mais, quem tá disposto mais a dar a cara para bater aí, porque vai ter pressão. Já começou, né? Antes do treinador chegar, já havia pressão. Tudo que a gente tem comentado, e ataques, assim, e preconceitos, então isso tá posto. Isso existe antes. Tem gente que está só esperando ter o primeiro resultado negativo para cair de pau em cima e dizer, viu, eu estou certo, eu avisei. Isso aí a gente está vendo que está acontecendo. Quanto à cobrança da torcida com a base, a torcida do Inter, ela tem uma relação de amor e ódio com a base. Eu não sei se todas as torcidas do Brasil são assim. Eu acho que sim, há uma cobrança muito grande com os jogadores da base, mas é uma coisa que beira a esquizofrenia, entendeu? Porque quando o jogador da base não é aproveitado, é aquele chororô, não, devia ter colocado a base, devia ter colocado os guris, mas esse time não põe os guris, cadê ou os jovens, né? E aí quando, por exemplo, o Heitor é um que o Heitor foi eleito uma das joias aí do futebol sul-americano sub-20 aí ontem, anteontem. O jogador acho que acabou de fazer 20 anos, esse jogador aí a torcida queimava muito o Heitor, por muito tempo. E o Heitor é um dos laterais com mais assistências no Brasileirão do ano passado, jogando pouquíssimo, para ver o nível, né, do que a torcida faz. Agora a torcida aí tava... E aí, assim, agora com o Guilherme Pato, tá? O ame ou o deixe, ou o Guilherme Pato é um super craque ali que vai resolver todos os problemas da ponta do Inter, ou o Guilherme Pato é um lixo que vai acabar a carreira lá num clube de Série D. É uma coisa assim, impressionante o que acontece, sabe? Então a gente tem que entender que vai precisar de tempo aí para maturar esses meninos. Eu temo que a nossa torcida aí não esteja tendo tanta paciência aí. Tem jogadores aí que vão precisar de mais 1, 2 anos, jogadores que já subiram ano passado. Vão precisar de mais 1, 2 anos aí, no mínimo, para estarem prontos. E também, Maressa, a gente não sabe se o Miguel Ángel ele tem estrutura para aguentar a pressão também.
Porque ele vem de um time que eu acredito que não tinha pressão. E ele está caindo hoje num time que tem a maior rivalidade do Brasil. Né? E é um time que está há muito tempo sem ganhar. É um time que precisa de resultado rápido. Porque está tudo correto, o papo do resultado a médio e longo prazo, perfeito, maravilha, nós estamos tudo concordando. Nosso time perder 2 seguidas, a gente já fica louco no Twitter e, sabe, e portão 8 e vamos embora e vamos trocar. E eu não sei se ele vai ter essa condição de aguentar, porque o Roger não aguentou isso no Grêmio. O Roger vinha fazendo um bom trabalho, teve uma queda de produção, o Grêmio passou por uma má fase ali e ele pediu para sair. O Romildo foi muito claro, o Romildo pediu para o Roger, por favor, para ficar, e o Roger, não vou conseguir. E o Roger pediu para sair e foi embora, sabe? Então, esse também é um problema. Ele é um treinador muito jovem. Pode ser que ele tenha suporte para aguentar. Mas e aí, se não tiver? Se lá pelo terceiro resultado negativo, se ele começar a ouvir muita coisa no Twitter, se essa pressão começar a pegar, se daqui a pouco o Guimarães começar a criticar ele, será que ele vai aguentar isso aí? Né? A gente não sabe. E aí tem um paradoxo, né? Que ao mesmo tempo que é importante ganhar o Gauchão para, né, aplacar um pouco essa sede de título e deixar o Ramírez trabalhar um pouco mais tranquilo, também é importante o Gauchão preparar o time para o resto da temporada, que vai ser intensa que nem essa, por conta da pandemia, um calendário maluco. Então, assim, o ideal seria botar os guris para jogar, testar os guris no Gauchão, né, deixar eles acertarem e errarem como estão acertando e errando, né, como... na primeira rodada o Daniel fez uma defesa incrível, nas outras 2 ele falhou, que é absolutamente normal para um cara que está encarando a titularidade agora. Ele nem dá para chamar de jovem, mas enfim, é um cara que está começando a ganhar chances agora. Então tem esse paradoxo, né? É importante o título vai tranquilizar a torcida e vai deixar o Miguel Ramírez trabalhar tranquilamente por mais alguns meses, mas ao mesmo tempo, se entrar com tudo no Gauchão e perdeu mais 3, bota o time titular na pressa, e aí vai lá e faz tudo para ganhar o Gauchão a qualquer preço, mesmo sacrificando o físico dos atletas antes da hora. Mas né, tem esse paradoxo aí que é difícil de lidar mesmo. Eu torço para que os jovens consigam levar o Inter numa situação confortável no Gauchão para que não aconteça como eu lembro que aconteceu em 2007. Mas eu acho, Léo, que já era para os jovens, tá? Eu acho que agora já vai entrar o time titular, pelo que eu entendi, no jogo de hoje em diante. Não, ainda é uma mescla ainda. É mescla, é misto, então. Deve ser, né? Daqui a Mas pouco... o problema não é a Gauchão, Léo. Porque os guris do Sub-20 mesmo, eles já tinham voltado para Alvorada, e o Fábio Matias e tudo, o que eu sou contra, por exemplo. Hoje é o Osmar Loz, né? Hoje é o Osmar Loz. Mas acho que daria para ter entendido mais umas 2, 3 rodadas, porque o time não tá comprometendo a classificação, sabe? Mesmo aí com a derrota, o time estaria entre os classificados, então eu acho que daria, eu concordo, Léo, eu acho que a gente tinha que usar esse gauchão para ver mais os guris, eu acho que já não vai acontecer tanto assim. Hoje deve ser o seguinte time, ó. Hoje, provável. Daniel, Heitor, Pedro Henrique, João Félix, Léo Borges, Lucas Vital, Maurício, Lucas Ramos, Peglo, Amaya e Yuri Alberto. É o Osmar Loz que treina hoje, só que é a gurizada, né? É a gurizada que entra em campo. Acho ótimo que seja e que consiga se manter numa boa posição por mais umas rodadas, porque senão vira o Gauchão de 2007, vocês lembram? O Inter começou mal o ano, né? Encerrou a temporada muito no limite, né, por causa do Mundial, e aí começou a ir mal no Gauchão, não, vamos botar os titulares aqui, foi desclassificado igual, e aí gerou toda uma pressão desnecessária e colocou os titulares na fogueira desnecessariamente. Então, e o Daniel a gente precisa ver mais, né? Acho que o Daniel ali é uma posição que não tem, assim, a gente precisa ver qual é o potencial do Daniel, porque ficou muito em aberto nesses 3 primeiros jogos. Então, por mim, por exemplo, ele deveria jogar o gauchão inteiro, sabe? Dane-se se vai falhar, se vai levar frango, o cara não tem ritmo, não joga há 3 anos. Sim. E para um goleiro é importante, né? E vai ser super crucial o goleiro, porque, né, se o Miguel Ramírez prefere um goleiro que jogue com os pés, ele vai ter que testar o Daniel, porque esse cara, por mais que eu goste do Lomba, ele tem uma ficha corrida interessante no Inter, esse cara não é o Marcelo Lomba. Então vai ter que ser feito algum teste. Eu tô louco que ele goste de goleiro que joga com os pés. Tô louco por isso.
Mas o problema, Léo, nem é o Gauchão. O problema é que a Libertadores começa agora, né? Já tem Libertadores batendo na porta e aí é que tá a pressão. Porque daqui a pouco tu pega um grupo difícil na Libertadores, dá uma complicadinha, a pressão já fica muito forte. O Gauchão, tu vai aos trancos e barrancos, o Inter vai chegar. O Inter vai decidir o Gauchão, isso a gente sabe. Tá entendendo? Mas o problema é a Libertadores. Se tu dá uma arrancadinha meio... dá uma titubeada no começo da Libertadores, já começa aquele zum. Isso aí que pode atrapalhar um pouco o trabalho do treinador. Mas eu tô louco que ele gosta de goleiro que sai com os pés. Eu adoro isso. Por quê? Não, porque aqui no Brasil não tem goleiro que sabe fazer isso, e quando tenta essas aventuras aí é muita tragédia. É muita tragédia. Eu concordo contigo. Inclusive, assim, ontem eu estava pensando, tentando citar um goleiro na minha cabeça que jogue no Brasil, que saiba jogar com os pés, mas também seja bom defendendo, porque não adianta só saber jogar com os pés, que nem o Everton, né, do Atlético Mineiro, porque ele é muito pior que o Rafael, que é o reserva dele, embaixo, né, das traves. Então, e aí? Eu não tenho no Brasil. O Inter se beneficiou muito desses goleiros que jogam com os pés esse ano. O Inter fez muito gol roubando bola de goleiro. Thiago Galhardo se consagrou. É verdade. Assim. É verdade. E tem acontecido direto no futebol, né? Se pegar, por exemplo, o Thiago Volpe do São Paulo, que entregou de gol nesse ano, foi uma enormidade. Entre outros, assim, é uma coisa perigosa. Eu acho que tem que saber jogar com os pés, mas também não abusar da sorte, né? Porque às vezes complica a coisa. Mas o Thiago Volpe é um que ele tem uma fama de que sabe jogar com os pés e o cara tá sempre entregando com os pés. Pra tu ver como a gente tem essa deficiência mesmo. Eu acho que é anos de atraso na preparação de goleiros do Brasil. É a única coisa que eu posso entender disso tudo, porque agora o Ramírez, a gente viu algumas imagens de treino utilizando mais o goleiro junto com os outros jogadores, jogando e treinando a marcação com a saída de bola com os pés, e todo mundo, nossa, ele tá fazendo algo muito diferente. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, como torcedor, goleiro jogar com os pés tem que ser recurso, não pode ser conceito. Tem que ser um recurso, mas não pode ser um conceito, não pode ser o início da jogada do time ser sempre pelo goleiro. Não, é um recurso. Apertou, joga pro goleiro, ele sabe jogar com os pés, ele vai conseguir trocar a bola. Agora, tem times que a gente viu no Brasileirão tentar fazer isso como um conceito. Sempre o goleiro saindo com os pés. E aí... O Inter vai ser isso, tá? O Inter vai ser isso. O Ramírez adora goleiro que joga com os pés. Em geral, se utiliza bastante isso, tem se utilizado bastante. O que eu acho é o seguinte, ó, pode ser como conceito desde que se tenha o entendimento de que, se os caras pressionaram, esquece o conceito, aí tu te safa, tu vai pela margem de segurança. Mas eu acho importante hoje um goleiro ter essa capacidade de armação. Se tu pegar o Palmeiras funciona muito também por conta do Everton, que é um goleiro que sabe começar o jogo, ele começa o jogo muito bem. Eu acho esse goleiro numa fase extraordinária, tá? A vantagem é que ele também tá pegando muito debaixo do gol, ele tá pegando muito. E ele tem essa consciência de poder armar o jogo. Se é bem aplicado, se o cara tem a inteligência de ver quando aproxima uma marcação mais forte, despachar a bola, beleza, não vejo problema. O problema é quando vem essa autossuficiência e o goleiro tenta driblar na linha defensiva, né? E é que nem também, não pode mais cruzar, no lateral não pode mais cruzar, tem que chegar lá e infiltrar por dentro sempre, tipo assim, aposentar totalmente o cruzamento, que a gente vê que tem times que fazem isso também, né, principalmente quando a gente começa a entrar nessa coisa de conceito e tal. Não, gente, vai ter momentos em que tu vai cruzar e tu vai fazer um gol de cabeça, e isso não é futebol. Às vezes a gente vê que tem times que ficam presos lá, não pode fazer isso. O São Paulo do Diniz era muito isso, né? Era uma coisa assim, tem que sair jogando, não pode cruzar. E aí não funciona. Mas é que, Maressa, esse conceito, ele vai até o primeiro erro do goleiro. Daí acaba isso. Porque o goleiro fica inseguro, a torcida fica enlouquecida. O goleiro do Flamengo, que eu esqueci o nome dele, ele teve uma falha no jogo contra o São Paulo no Maracanã. Hugo. Tá? Ele teve uma falha no jogo contra o São Paulo no Maracanã, que decretou a vitória do São Paulo ali. Vocês viram o que aconteceu no jogo contra o Inter no Maracanã? O Diego Ribas ia até lá o pé dele pegar a bola do goleiro para sair jogando por ele.
Tá entendendo? Então, esse conceito acaba na primeira falha. Primeira falha, já acabou esse conceito, porque o goleiro mesmo ele não vai querer fazer isso, não vai querer se submeter a isso. Porque para o goleiro sair jogando, tem que preparar todo o time. O posicionamento dos zagueiros tem que ser diferente, os alas têm que se posicionar diferente, o time todo se posiciona diferente. Tá entendendo? Então, tu vai ter que treinar 11 caras para jogar daquele jeito ali. Na primeira falha do goleiro, o goleiro já vai pensar, opa, eu tô fora. Tá, mas aí só deixa eu entrar na tua fala. Ô, Rafael, tu sempre treina 11 caras pra jogar de qualquer jeito. Qualquer jeito. Seja com o goleiro, seja sem o goleiro. Seja no bico. Se tu der um bico pra frente, tu vai treinar 11 caras pra que o jogo seja de disputa da primeira bola, pra todo mundo se posicionar e já pegar essa disputa. O treinar 11 caras é tudo. Mas a consequência é diferente, Guimarães. A consequência é diferente. Tu quebrar uma bola para disputar a segunda bola lá no campo do adversário, se tu perder ela lá, se tu der o balão errado, a consequência tá, é mas muito os caras, diferente. mas os caras estão treinados para isso. Eles estão treinados para isso. Senão não tem. Mas no primeiro. Senão não tem treinamento, né, Rafael? Senão é o seguinte, ó, chegou em Tibo, dá bico. Os caras têm que estar posicionados para pegar a disputa da primeira bola. Tudo aquilo ali é um treinamento. Qual é o meu conceito? O que eu gosto de ver no futebol? Eu não gosto do balão, tá? Mas eu gosto do goleiro sair jogando com os volantes, com os zagueiros sabendo sair jogando. Porque muitas vezes tu treina o goleiro para sair jogando, só que o zagueiro não tem capacidade para dar continuidade na jogada. Aí o zagueiro acaba quebrando, sabe? Eu vejo muitas vezes os times jogando, toca no volante, mas quando chega no zagueiro, eu vejo muito isso no Grêmio com o Kahneman. O Grêmio sai tocando bonitinho, vai pro Kahneman a bola, o Kahneman já arreda a bola pro pé esquerdo, já morde a língua e pem, quebra a bola. Sabe? Então não adianta, tu tem que ter 10 jogadores preparados para isso. E eu não sei se tu consegue montar um time todo para isso, porque tu tem que ter zagueiro para jogar. Não, meu ponto, Rafael, meu ponto é que tu tem que ter 10 jogadores preparados para tudo. Para quebrar a bola e para sair jogando. Tu não treina individualmente, isso aí não é um treinamento individual, entendeu? Tu tem que estar. Tu fala sobre quebrar a bola, os jogadores têm que estar preparados para o momento que quebrar a bola também. Isso é treinamento coletivo, não é um processo, pode ser aleatório uma que outra vez, mas tu tem o espantar a bola como conceito também, pode ser, tu tem que ter o time preparado para isso. Eu vou te dar um exemplo agora no campeonato, até time com limitações e tal, o Goiás, os caras falaram abertamente, aqueles dois treinadores que treinaram o Goiás, nosso jogo é o seguinte, a gente não vai mais sair jogando, a gente vai dar um balão pro Fernandão pegar essa primeira bola, e aí eu tô posicionando todos os jogadores próximos para aproveitar isso, é treinamento também. O Tottenham uma época fez isso, de espantar para poder aproveitar a primeira bola, tudo é treinamento, senão a gente vai ficar só num processo aleatório, chegou atrás, dá um bico, vamos ver o que vai dar, isso aí não acontece, entende? Só que o Goiás fez isso porque tinha o Fernandão lá na frente, um cara forte, alto, que briga bem pela primeira bola. Beleza. Agora, se o Inter quiser fazer isso, o Moledo é titular ou é reserva? Eu acho que o Inter tem que adotar. Eu acho que esse modelo não tem que ser aplicado pelo Inter, tá? E acho que o jogo de posição tem. É isso que eu tô discutindo. Eu acho que o jogo de posição tem alguns riscos também. Para mim, o futebol tem que ser cada vez mais rápido, tem que ser cada vez mais vertical, e acho que um time tem que estar preparado para isso. Eu te confesso que sou bem fã de um jogo de transição pelo chão, tá? O que é um jogo de transição pelo chão? Um bloco um pouquinho mais baixo, e aí tu vai, no contra-ataque, colocar a velocidade pelo chão. Eu gosto do jogo pelo chão, em primeiro lugar. Não gosto desse jogo pelo alto. E esse jogo pelo chão, eu acho que tem que ser cada vez mais rápido. O jogo de posição, tu vai tratando a bola até chegar na frente. Eu acho que num jogo mais direto, tu tem a bola mais, 3 toques, tu já tá na frente do gol. Eu gosto desse tipo de futebol, assim. Hoje, tá? Que é o que o Liverpool anda aplicando, né? Mas eu também gosto, mas eu gosto do que o Flamengo fez. Vai lá o volante, o cara que sabe jogar, o Diego Ribas, ia lá no goleiro, pegava a bola do goleiro dentro da área e vinha tocando a bola com o Gerson, vinha com o Ilharão, vinha com os laterais. Ele vinha armando o jogo lá de trás e até a frente junto, carregando a bola, criando uma vantagem numérica também no meio-campo, tá? Porque o jogador que vai marcar ele não vai até a área marcando ele. Ele vai até um certo ponto, depois ele para, porque ele fica com medo de abrir o espaço. Então, esse jogo de bola no chão que eu gosto, do volante indo lá pegar a bola lá do goleiro e vir fazendo a transição toda, pé por pé, tocando, mas aí tu tem que ter volante de qualidade, tem que ter um meio de campo com toque de bola. Agora, eu acho perigoso o goleiro fazer isso com o zagueiro, sabe? Daí o zagueiro, eu acho que fica muito lento a transição com o goleiro. A não ser que tu faça tipo do futsal, do goleiro adiantar,
que nem o Neuer fazia, que o Neuer adiantava, ele saía da área para fazer essa jogada. Agora, o goleiro fazer essa jogada de dentro da área, eu acho desnecessário. Mas ele faz, né? O Ramírez faz, o goleiro vai lá quase na metade do campo. É frequente, assim, com os times dele. Agora, só que a gente não tem goleiro para isso, por hora, né? Vamos ver, eles estão treinando e tal. E concordo com o Guimarães, acho que o jogo posicional é um desafio. A gente vai enfrentar aí a maioria dos times que jogam lá atrás e tu não vai conseguir atrair os caras para ti tocando a bola ali, tentando superioridade numérica. Os caras vão ficar lá atrás dentro da área deles. E aí, como é que tu vai entrar lá? Então, eu tô bastante curiosa para ver como é que vai se desenrolar isso aí, porque tende mesmo a ficar um pouco lento, ficar aquela coisa, toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado, e conseguir se infiltrar pouco, que é o que aconteceu um pouco com o Galo, né, do Sampaoli, e também o Galo também pecou por não ter jogadores de mais qualidade lá na frente que conseguissem definir, que eu acho que talvez o Inter esteja trabalhando para não ter esse problema. Mas acho que a gente vai enfrentar grandes dificuldades contra times que venham retrancados, assim. Porque simplesmente eles não vão cair na nossa armadilha ali de tentar a superioridade, sabe? De vir o jogador para a gente conseguir ter a superioridade lá na frente. Não sei. Também espero. Acho que a gente vai se surpreender aí, aquele 1-0 lá contra o Goiás ano passado lá, que o Goiás tinha 10 em campo. Isso aí tende a acontecer algumas vezes. Opa, caiu aqui. E aí, gente? Léo, Maura? Eu só queria fazer um adendo sobre a questão do goleiro, né? Falando de um goleiro que começou no Inter e já arriscava, que é o Alisson, né? O Alisson errava algumas vezes, né? E ele nunca parou de tentar, né? E hoje ele é um goleiro que faz isso por excelência e faz isso muito bem. Ainda erra, né? De vez em quando a gente, né, vê um lance ou outro do Alisson, como é que o cara saiu do gol daquele jeito, mas ele muito mais acerta que erra e é um cara que aprendeu a fazer isso, né? E é curioso que ele aprendeu a fazer isso dentro do Inter, que não treinava especificamente para isso. Deve ter sido uma iniciativa muito mais dele do que do grande esquema das coisas para ele fazer. Então, a gente só não acha que a gente tenha um Alisson no grupo agora. A gente vai ter que provavelmente improvisar com o que a gente tem. Mas me preocupa também o Inter não só o Inter ter que enfrentar retrancas como as que a gente viu, né, como por exemplo do Goiás, e não foi a única no Campeonato Brasileiro, né, como é que a gente vai adaptar esse jogo de posição ao jeito de jogar do futebol brasileiro. Talvez a gente tenha que intercalar isso com o que funcionou muito bem em várias rodadas com o Inter do Cudê, que é aquela pressão, né, nos minutos iniciais. O Aguirre fazia isso de vez em quando muito bem também, a pressão, e o que eu acho que faltou, por exemplo, contra o Corinthians agora, nesse último jogo, o jeito que o Inter começou o primeiro tempo contra o Corinthians, esperando o Corinthians, precisando desesperadamente dos 3 pontos, né, e aí no meio do jogo descobrindo que esses 3 pontos decidiriam o campeonato, só que aí só tinha 45 minutos. Então, eu espero também que a renovação do Inter também seja de um futebol que espere menos o adversário, que não seja que não tenha tantos momentos criativos como a gente teve esse ano, assim, não vamos esperar o que o Corinthians, que é um time, né, conhecido por estar alguns anos jogando sem agredir muito e estava no meio da tabela, e a gente esperando aquele Corinthians durante toda a última rodada de um jogo decisivo. Então, eu acho isso também, que o Inter vai ter que aprender a furar retrancas, e eu acho que o jeito de fazer isso também é aumentando a pressão no campo do adversário e fazendo ele errar, né, como a gente viu, por exemplo, os times do Diniz, o São Paulo do Diniz errar, né, pressionando saída de bola e pressionando, né, o fato de que os times ainda têm muitos erros de saída de bola, ainda mais agora com essa regra do tiro de meta, que um monte de time tomou gol sem tomar cuidado com isso. Eu até vou só para resumir tudo e todo esse diálogo. A gente só falou do goleiro ali e veja que é uma incógnita tanto para o Grêmio quanto para o Inter, né? Então são dois times que
que o Grêmio confirmou a temporada que a gente mais ou menos esperava, né? A baixa qualidade e tudo mais. O Inter conseguiu fazer uma temporada surpreendente para muita gente, mas os dois times chegam, né, para essa temporada com grandes incógnitas. O Grêmio, porque promete aí uma mudança em vários setores, promete um novo ciclo, e o Inter, que muda muitas peças aí que são importantes para um novo conceito de futebol, de gestão, enfim, que está iniciando, e também tem uma grande expectativa, né? Então a gente fala, eu sempre digo que um grande time começa por um grande goleiro, e aí estamos os dois, né, os dois times aí nessa expectativa de ter um goleiro que seja, né, que se firme, que faça, que aproveite as oportunidades, que tenha continuidade. O Grêmio sofreu muito por causa dos goleiros, e agora temos o Breno, se tem dois jogadores que sofrem muito, é o goleiro e o atacante, né? É muito cobrado. Então, ontem, até antes do jogo, o pessoal, assim, nas redes sociais, muita gente dizendo, pessoal, não vamos sair criticando, né, qualquer erro, porque tem que ter continuidade, tem que ter, e errar também faz parte, né? Errar para aprender também faz parte. E o Breno acabou indo bem ontem, mas é um adversário muito fraco que não tem como exigir, assim, não tem como fazer grandes análises, né? Então é só com a sequência. Então é isso, é o Inter apostando aí, o Grêmio também, e vamos ver o que vai acontecer nessa temporada, mas realmente são temporadas de grandes incógnitas, né? O Inter com mais mudanças aí, o Grêmio, digamos, com mesmas pessoas, mas mudando conceitos e talvez corrigindo equívocos. Bom, a gente está no futebol brasileiro, a gente está no Brasil, né? Já estamos na parte final do programa. Vou ter que citar a presença do Gabigol num cassino clandestino com 200 pessoas, todo mundo se aglomerando, e ele se escondeu para não ser visto. Mas depois a gente está... Que barbaridade. Esse pessoal está dizendo fica em casa e tal, não sei o quê. Olha, é complicado, mas o Gabigol num cassino clandestino, para começar, ele estava num local que não podia estar operando, né? Cassino clandestino, e acabou sendo detido no meio da aglomeração. Eu recebi um print aqui do Galhardo, que é muito bom, do stories do Galhardo. Ele disse, agora sabemos quem é o moleque. Achei bom. Cara. Mas o que tu quer, Guimarães? O que quer? Nós estamos tendo carreata em frente do hospital Ernesto Dornelles agora com buzinaço. A UTI lá está bem vazia da Ernesto Dornelles para ter buzinaço, né? É complicado. Isso aí vai... Enfim, a gente tenta ser leve, né? Tenta ir para outros assuntos assim, e depois, no final das contas, acaba que, né, a gente volta para a mesma situação. A Maressa já nos deixou aí, eu acho que ela caiu, mas já estamos finalizando o programa aqui. Então já vou cair, voltei. Só coloca a Maressa ali de volta, por favor, para que ela... Hein, Vivian? Coloca ali de volta a Maressa só para que ela se despeça. Eu vou dar tchau para vocês. Rafael, obrigado pela presença mais uma vez, meu velho. Um abraço, bom domingo, viu? Guimarães, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição e é um prazer participar do programa com vocês aí. E foi muito bom o programa. Obrigado, Rafael. Léo, obrigado mais uma vez. Valeu. Eu que agradeço pelo convite, Guima. Obrigado a todos os convidados também. Foi muito legal. Bom final de domingo. Valeu, obrigado. Voltamos em outra oportunidade. Eu tô aqui falando com a Maressa ao mesmo tempo só que ela entre para se despedir. Maura, obrigado, viu? Prazer e valeu. Seguimos, viu? Prazerzaço. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui na Guaíba e tamo aí. O Dali Grêmio, um abraço para toda a nação tricolor, especialmente, e um bom domingo para todo mundo. Vamos ver se a Maressa volta aqui para ela se despedir. Voltou. Maressa, já estamos finalizando, só te esperei entrar de novo aí para te dar tchau. Obrigado mais uma vez e até a próxima, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer debater com vocês. Sempre cresço muito debatendo assuntos mais amplos, falando do adversário também, porque às vezes a gente se perde muito na nossa bolha só do Inter, então é sempre positivo, e espero aí que hoje a gente tenha uma vitória
pelo amor de Deus aí, e principalmente que o nosso querido Paulo Guerreiro consiga aí jogar seus 10 minutinhos aí pra gente ver se ele tá em condições já da gente contar com ele, porque é um grande reforço, e essa temporada aí os nossos grandes reforços serão os jogadores que estão voltando do DM. Então, tenho expectativas aí, essa é uma grande expectativa para o jogo de hoje. Queria convidar todo mundo para curtir o Bendito Seja o Futebol Gaúcho lá no Instagram, só digitar Bendito Seja o Futebol Gaúcho, que é uma plataforma lá que a gente divulga várias cronistas mulheres que estão sempre lá falando, principalmente da dupla Grenal, e agora no Gauchão também, trazendo outros times do interior. Fica a dica aí pro pessoal. Obrigado, valeu pessoal, ficamos por aqui com o Posse de Bola. Só vou aqui repassar a programação do dia, tá? A gente tem um jogo do Inter contra o Ipiranga às 8 da noite, era às 4, agora às 8 da noite, então é um engate maior aqui para quem fica no domingo, né? Agora às 13 entra o Arquivo Guaíba no ar com o Luiz Magno, relembrando o caso Daut 1988 e a cobertura da Rádio Guaíba. Sei que o Léo já tá bem feliz com isso, vai ouvir certamente o Arquivo Guaíba sobre o caso Daut com o Luiz Magno e a cobertura da Guaíba lá em junho de 1988. Depois tem o Domingão Guaíba com a Samantha Klein, e a partir das 6 da tarde eu volto com o Cristiano Oliveira, com a Ana Carolina Guiar, com o Luiz Magno, Eurico Quadros com o Esperando o Futebol. E o Futebol Guaíba começa às 7h30 da noite. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. Até a próxima. E fiquem com o Guaíba Notícias e com o Arquivo Guaíba. Valeu!